desculpa, eu nem pedi autorização para tudo, mas a gente está gravando. E aí, olha só, como eu disse para você, a gente vai fazer uma leitura minuciosa, né? E na página 53, que é a primeira página, até lá é o prefácio do Márcio Seligman, né? Que é o tradutor. Né? Na verdade, não é o Márcio Seligman, é o filho dele, mas ele faz a revisão técnica e o prefácio e as notas, né? Então ele também é responsável pelo livro. E aí ele é o programa, né? O programa é bastante ambicioso, né? Benjamin dizia que o corte do programa na publicação da versão francesa, que foi a versão primeiro publicada, tornava o texto absolutamente incompreensível. Né? Quem já leu a versão sem o programa sabe que o Benjamin está exagerando. Mas, assim, o programa é importante. Por quê? Porque ele cita... Primeiro ele começa citando Marx. Né? E aí ele faz um resumo do que Marx fez. E aí, como eu disse para vocês, ele revela em cartas que a ambição dele era realmente fazer uma teoria materialista da arte tão importante quanto a que Marx fez para a economia. Então, veja só, era uma ambição realmente grandiosa, né? Então, dá para entender por que ele ficou tão chateado que o programa foi cortado, né? E ele também fala em superestrutura. É a única vez em todos os textos do Benjamin que eu me lembro que fala de superestrutura. Por quê? Porque ele revela em cartas que ele não era muito afeito a esse tipo de vocabulário marxista, né? Ou seja, ele acreditava, né, que pudesse desenvolver um materialismo dialético de uma maneira pessoal e ainda ser fiel até certo ponto ao pensamento do Marx, mas ele não gostava do termo superestrutura. Mas ele usa no sentido de, provavelmente, para deixar o texto mais marxista, ele tinha esse propósito. Dá para perceber em vários momentos que ele fala de proletário, consciência de classes, como transformar massa em uma massa compacta, ou seja, como dar consciência, né, à massa para torná-la uma classe. Né? Então, ele tinha esse propósito realmente de fazer uma espécie de manifesto político. Né? E aí, por isso, ele usou o termo superestrutura, né? E aí, o que ele vai dizer que acaba sendo a grande sacada dele durante todo o texto e que era uma grande novidade na época, né? Ele vai dizer que a superestrutura, embora seja influenciada pela infraestrutura, né? Para quem não lembra desses conceitos, né? O Marx dividia infraestrutura e superestrutura, né? Aí a infraestrutura, por exemplo, era a base material da sociedade, como, por exemplo, a economia, né? E aí, por isso, Marx estudou a economia, né? E eu vou estudar a superestrutura. É como se o Benjamin estivesse dizendo, é uma espécie de marcação de território, né? Então, ele está dizendo que superestrutura, então, é o objetivo dele, né? Que é a cultura, e que ela se transforma mais lentamente. Ou seja, as mudanças econômicas, sociais e políticas vêm, mas, na verdade, a cultura ela vai se transformando mais lentamente. Essa é uma das grandes sacadas do Benjamin. Por quê? Hoje parece banal falar isso, né? Porque tem os estudos de história cultural, mas em realidade na época ninguém trabalhava essa perspectiva, tá? Não claramente, talvez subrepeticiamente, como por exemplo Lukács, mas não claramente, né? Então o Benjamin diz com todas as letras, né? Olha, a superestrutura ela vai mudar com séculos de atraso em relação à infraestrutura. Ou seja, a Revolução Industrial começou em 1750, né? Ela se torna realmente algo colossal e se espalha sai da Inglaterra, se espalha pela Europa, né? Em 1850, 1840, né? Mas a cultura só vai manifestar essas mudanças. E aí ele fala a cultura não é no sentido elitista, autocrático, aristocrático, não, certo? Ele está falando cultura aí no sentido da cultura humana. E aí é importante o texto da Susan Buck-Morss, porque ela vai falar da ideia de asteses, da percepção. Ele está falando, na verdade, de um conceito de cultura muito ligado ao corpo. Né? É como se a cultura humana, aquilo que o corpo produz, né, fosse se modificar apenas muito lentamente depois, 50 anos, 70 anos, 100 anos depois das mudanças industriais acontecerem. O corpo humano ele demorou 100 anos para absorver o impacto e se transformar também. E essa é uma das grandes questões, inclusive que isso causa uma polêmica danada. Por exemplo, alguns estudiosos americanos não aceitam essa ideia por nada, certo? Enquanto ela é muito bem aceita na Europa, e no Brasil, por influência europeia, provavelmente, nos Estados Unidos há uma resistência a essa ideia. Por quê? Porque os caras dizem assim, veja, o corpo não muda, o olho é o mesmo. O David Bordo, por exemplo, ele diz assim,
Não existe esse negócio do olho mudar com o aparato técnico por causa do cinema, por causa das transformações visuais, né? Então, eles são refratários a essa ideia, né? Eles dizem que o substrato biológico não muda, portanto, essa ideia de que uma visualidade se transforma não seria muito bem vista. Mas isso é uma parte dos americanos, certo? A ideia de visualidade ela ainda é muito bem vista, por exemplo, pelo Mitchell, né? Pela Svetlana Alpers, pelo Michael Baxandal, né? E aí, na Europa, essa ideia vai ter uma repercussão enorme hoje em dia. Né? E aí, vejam só, tudo por causa do programa. Né? O programa que foi cortado pelos frankfurtianos. Né? Essas ideias só vão ter ressonância mesmo, reverberação, na década de 60, 70. Okay? Ou seja, quase 50 anos depois do texto ter sido escrito. Né? Então, percebam que a página 53, né, ela não é gratuita. Né? E a página 54, nós podemos ver quem são os inimigos do rei, né? Quem são os inimigos do Benjamin. Ou seja, a que ele se opõe. E aí lembre-se que eu falei para vocês que o que ele se opõe é um kantismo muito tradicional, que era muito comum na academia alemã, uma academia até hoje muito tradicionalista, né? Em que havia uma verdadeira celeuma de kantismos, certo? Havia os kantianos, os neokantianos, os pós-kantianos, ou seja, todo mundo se remetia ao Kant. E qual era a ideia que o Benjamin abominava no Kant? Né? Bom, duas ou três, mas vou falar só uma. A ideia da arte como contemplação do belo, como o espectador como necessariamente desinteressado, né? A arte desinteressada, a ideia de juízo crítico e a ideia de que o artista é um gênio e que o artista ele sintetiza o mundo na sua obra. Né? Benjamin é completamente contra qualquer uma dessas ideias. Se vocês acham alguma dessas ideias semelhantes ao que determinados historiadores culturais fazem, pois é, esses historiadores culturais provavelmente são mais kantianos do que outra coisa. Certo? Por quê? Porque a questão do Benjamin era mesmo abolir a ideia da genialidade por trás da obra. Né? Ele tem até um texto chamado Autor como Produtor, né? Em que ele diz que esse conceito de genialidade não só era ultrapassado, mas era também reacionário. Quando a gente observa o vocabulário dos nazistas para a arte, a gente percebe por que o Benjamin é tão refratário em relação a esse tipo de conceitos kantianos mais tradicionais. Por exemplo, existia uma estética nazista oficial do partido. Né? Existiam alguns membros do partido que eram, por exemplo, Goebbels, que era o ministro da Cultura, e ele tinha textos em que ele explicava o que seria uma arte ideal para o partido nazista. Né? E aí ele falava justamente nesses elementos, ó, na criatividade, na genialidade. Né? Certos gênios são poucos, mas eles conseguem traduzir o mundo, né, em obras belas. Vejam, todo o vocabulário kantiano. Né? Então, Benjamin sempre teve um pé muito atrás com várias ideias do Kant, né? Ele deixa isso claro no texto da Juventude, mas quando o nazismo se apropria do vocabulário do Kant, aí realmente ele transforma isso no campo de batalha. Certo? Era preciso destruir o kantismo. Né? Outro trecho interessante sobre o kantismo no Benjamin está naquele pequena história da fotografia. Ele diz assim: a fotografia e o cinema vieram para revolucionar as artes, mas eles continuam sendo julgados no mesmo tribunal que eles condenaram à não existência. Ou seja, qual era esse tribunal? Um livro do Kant chamado A Crítica do Juízo. Tá? Esse tribunal era justamente aquele que o cinema e a fotografia tinham vindo, junto com todas as transformações na sensibilidade, no que o Benjamin chama de cultura, né? Destruir completamente o edifício construído pela estética clássica kantiana. Ok? E, portanto, como ele diz na página 54, essas ideias eram alimento para o fascismo, né? E, portanto, deveriam ser vistas com cautela. Né? Além disso, ele põe mistério. Né? Eu acredito que ele esteja se referindo também a um vocabulário meio expressionista. Benjamin não era tão chegado assim no expressionismo, por incrível que pareça. Né? No tópico 2, que começa na página 57, ele vai falar basicamente da relação do olho
e da fotografia, né? Ele diz uma frase clássica, né, dos benjaminianos: o olho apreende mais rápido do que a mão. E aí o que ele queria dizer? Bom, a única forma de reproduzir a realidade, né, era pela pintura, pela escultura, né? E as duas eram atividades manuais. E aí, olha só, a fotografia liberou a mão. Ou seja, com a fotografia, você precisava... A mão ela estava reduzida apenas a um clique, né? E, portanto, a fotografia ela se acoplava a um mecanismo, né, visual que acaba sendo exponencializado em suas forças, né, em sua potência, justamente pela fotografia e depois pelo cinema. Então, vejam, o que o Benjamin diz? E aí, vejam, nesse ponto, ele não está fazendo nenhum tipo de ode à tecnologia câmera, não, como se tornou um vocabulário comum, por exemplo, na década de 40, 50, 60, inclusive no Brasil. A ideia de que a câmera ela capta a realidade sem perdas. Não é nada disso, não. O que, na verdade, o Benjamin está fazendo é justamente salientando o papel do olho, o papel do olhar. Certo? E como o olhar ele é capaz de captar determinadas coisas que a razão não capta. E essa é a grande questão. Né? O olho capta determinados aspectos que a razão não alcança. E como nós estamos meio que adestrados pelo hábito, nós não percebemos determinadas coisas que, através da câmera, mas veja aí o benefício é do olho, não é da câmera, né? Através da câmera é capaz de captar. Então, eu vejo, aí abriu-se, embora não haja relação entre eles que eu conheça, né? O caminho inteiro da fenomenologia do Merleau-Ponty, por exemplo. Né? A ideia de que existe um olhar selvagem, né? E que a dimensão visual do mundo ela é uma grande desconhecida para nós. Porque, na verdade, nós estamos adestrados por um olhar guiado, e esse olhar guiado ele não nos deixa perceber a riqueza visual do mundo à nossa volta. Então, a fotografia vem como um auxiliar, a câmera vem como um auxiliar para que esse olho perceba essa dimensão visual riquíssima em torno de si mesmo. Né? E aí ele vai continuar, numa espécie de programa, né, dizer que a reprodução da obra de arte e o cinema estão intimamente relacionados. Né? E aí ele está falando não mais da reprodução, vamos dizer assim, manual, né? Mas sim da reprodução técnica, que é a grande questão do texto. Né? Lembrando que o grande desafio dele era justamente filosofar sobre a técnica. No caso, sobre a mídia também. Né? E aí, justamente para que ele pudesse criar uma espécie de saber que se fizesse como oposição ao saber fascista e nazista, que tinha se apropriado da mídia de maneira tão eficaz. Né? Obviamente, gente, o Benjamin estava abalado pela adesão em massa, né, das populações alemãs ao regime fascista. Ou seja, a adesão do seu país, né, ele era judeu, mas ele se julgava um judeu assimilado à cultura germânica, né, a adesão do seu país a um regime que queria exterminá-lo. Né? Então, quem não ficaria chocado? Né? Eu fiquei chocadíssimo quando os 57 milhões votaram no inominável, então imagine. Pensar que nós temos 57 milhões de pessoas que toleram, né, um defensor do Ustra, um defensor da tortura, um defensor, enfim, né, é uma coisa abominável. Imagina só, né, como no caso do Benjamin, em que a perseguição às minorias se tornou, acabou fazendo com que ele se exilasse, né, para não morrer. Então, no tópico 3, ele vai falar que as mudanças na sensibilidade tomaram a tradição de um abalo violento que praticamente virou ela do avesso. Depois ele vai falar um pouquinho o que é essa tradição. Veja, existe uma interpretação mais conservadora do Benjamin que tenta ver essa tradição, né, como valores ligados à religião, à família. Né? O Benjamin ele não vamos dizer assim, ele não gosta de dar conceitos para
o que ele está trabalhando, né? Como muitos filósofos, ele fala as coisas sem dar conceito, né? Mas, em algum momento, ele vai caracterizar essa tradição e a gente percebe que não tem nada a ver com essa visão conservadora da tradição. Tá? A gente vai chegar lá. Então, e possibilidades de renovação. E aí vem a questão, né? Por muito tempo, esse texto foi interpretado como uma visão negativa sobre a mídia, por influência dos próprios frankfurtianos e por influência de uma leitura lukácsiana que o texto recebia. Era impressionante como os leitores simplesmente fechavam os olhos para quando o Benjamin dizia das possibilidades de renovação positiva que a mídia e a técnica traziam. Por exemplo, Adorno detestava, abominava essa ideia e tentou cortá-lo o máximo possível do texto, né? Na versão final. E também, quando ele interpretava, quando ele falava dos textos do Benjamin, e desse texto em particular, ele não mencionava esses aspectos positivos. Talvez isso tenha influenciado, né, a leitura posterior. Né? E no Brasil, por exemplo, o Benjamin chegou como um lukácsiano. Né? Então, na década de 60, 70, né, por exemplo, o Flávio René Coty, que foi um dos primeiros tradutores do Benjamin no Brasil, ele tinha uma leitura absolutamente lukácsiana do Benjamin. Então, ele achava que o Benjamin estava só condenando a ideia da técnica como uma espécie de objetificação, né, reificação do humano. Né? E olha só, entendo, não é que o Benjamin não critique a técnica, mas a questão é que ele... esse é um dos aspectos mais celebrados do texto hoje, até pelo contexto que ele vivia. Né? Ele ressalta, né, as possibilidades que a mídia e a técnica têm de transformar a sociedade positivamente. Né? Então, há uma chance de renovação. É como se fossem as duas faces de Janus. Né? Um lado é destrutivo, um lado liquida a tradição, e o outro lado, né, apresenta chances de uma nova subjetividade, apresenta chances de uma renovação. Né? Então, o Janus, o deus bifronte, é uma boa imagem para essa ideia. Né? Como ele fala na página 58, uma liquidação da herança cultural. Né? Ele cita um cineasta, um dos maiores de todos os tempos, né? O Abel Gance, e aí o Abel Gance é aquele que filmou Napoleão, né? Que ele filmou com 3 câmeras, com 3 imagens, né? Uma espécie de precursor do 3D. Né? E aí o Abel Gance diz assim, celebrando, né? Vejam, agora Shakespeare vai para o cinema, né? Dante Alighieri vai para o cinema, né? Os grandes clássicos da literatura vão para o cinema. Né? Aí o Benjamin fala, ironicamente, né? Mal sabia ele que ele estava anunciando, na verdade, era a liquidação da cultura. Por quê? Porque, lembre-se, para o Benjamin, fotografia e cinema muda tudo. Então, toda a tradição cultural que vinha até ali, ela vai ser vista completamente do avesso. Né? Portanto, o que o Benjamin está querendo dizer? Montar um filme baseado em Shakespeare não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com montar uma peça de teatro baseada em Shakespeare. É uma outra coisa, uma outra relação que era completamente nova e estava começando a ser entendida ali. Hoje parece um lugar comum, mas era uma grande novidade na época. Né? E aí, pela primeira vez, ele fala do aqui e agora da obra. Né? Ou seja, o que é o aqui e agora da obra? É o conceito mais famoso do texto, que é o conceito de aura. Né? Vocês devem perceber que faltam trechos fundamentais do Benjamin sobre a aura. Né? Por quê? Porque nessa versão, mais uma vez, ele não conceitua. Né? Então, ele só vai falando da aura e tal, e meio que você pega o bonde andando. Né? E aí muita gente não entendia o que era aura, como até hoje não entende, né? A Sabrina não está aqui hoje, mas como a Sabrina manifestou na aula passada, né? Ela disse que tem uma dificuldade com o conceito, né? E aí ele acrescentou nos trechos das revisões posteriores alguns trechos muito famosos, tentando explicar o que é aura. Por exemplo, aquele, em suma, o que é aura? Não aparece aqui. Né? Um famoso trecho, né? Aí, se eu não me engano, o Seligman bota em notas no final, né? Mas eu não consegui localizar a nota. Mas ele coloca, na primeira leitura eu notei. Né? E aí ele vai falar também de autenticidade. Bom, autenticidade ele explica bastante, sinal que não era claro para ninguém o que era autenticidade. Né? Diga, Jairlan, pode falar. Jason, só sobre essa sua observação sobre a maneira didática com que ele expõe o conceito de aura, aí na página 59 ele faz mais ou menos isso, né? Quando ele coloca no segundo parágrafo, né? Mas o que é aura de fato? Aí ele começa a explicação.
Mas assim, ainda é muito pouco, né? Para muita gente não fica claro o conceito, né? Lembrando que o Brecht dizia que era um conceito místico e que ainda propunha ser contra o fascismo, né? Era um absurdo, era uma heresia, né? Então, o próprio Brecht, que era muito próximo do Benjamin, não entendia, né, o conceito, né? E lembrando que o Adorno disse que o trabalho do Benjamin estava na encruzilhada entre o fetichismo anímico, né, a feitiçaria e o positivismo, né? Então, assim, o conceito realmente gerou muitos mal-entendidos e até hoje, para muita gente, é um puzzle, né? Um quebra-cabeça, né? Mas, enfim. E aí, olha só, o conceito de aura está relacionado com a autenticidade, mas não é a mesma coisa, né? A autenticidade, né, ele diz, não pode ser reproduzida, né? Ou seja, quando na reprodução, qualquer tipo de autenticidade, obviamente, se perde, né? E aí, olha só, um dos aspectos mais difíceis do texto é que ele muda de assunto o tempo todo, né? É uma espécie de argumentação em espiral, né? E aí, isso faz parte do próprio estilo barroco do Benjamin, né? Que se vocês compararem com alguns outros textos dele, aí ele está contido. Porque aí ele tenta dar um encadeamento lógico, né? Por exemplo, o Pequena História da Fotografia não tem encadeamento lógico nenhum. Se você pegar todos os parágrafos, cada um deles pode ser visto como autônomo. E pode ser até mudado de lugar, né? Então, essas experimentações que o Benjamin fazia com o texto, né, tornam, às vezes, difícil, né, sintetizar e seguir o raciocínio dele. Aí ele fala, por exemplo, que a autenticidade é a quintessência, né, um termo aristotélico, né? E aí vem uma questão chave. E está baseada na transmitibilidade e no testemunho. Aí, olha só, chegamos ao ponto fundamental da interpretação da Jeanne-Marie Ganneban, por exemplo, para o Benjamin. Ela diz que a tradição que o Benjamin está interessado, a tradição que ele está preocupado em preservar, não é uma tradição conservadora dos valores do patriarcado, nem nada do tipo. Na verdade, o que o Benjamin pensa em termos de tradição é a transmitibilidade. Isso está muito claro naquele texto do narrador, né? Ou seja, é o hábito das pessoas, através da conversa, através da narração, através da fala, transmitirem conhecimentos uns para os outros que interessa ao Benjamin. Então, tradição para o Benjamin está sempre relacionada a essa ideia de transmissibilidade, né? Que é uma ideia muito judaica, né? Que é uma ideia da tradição judaica, né? De você aprender os costumes através das conversas em família, das festas em família, de você ouvir as histórias dos antepassados longamente, né? Então, olha só, e ele diz mais ainda, né? Ele diz que a autenticidade ela traz o testemunho junto com a transmissibilidade. E aí vejam, nós estamos vendo aqui o texto do narrador, né? Que é inclusive o texto mais usado pelos historiadores do Benjamin, né? Para quem não lembra desse texto, é o narrador Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, né? Em que ele vai falar que a narração está em declínio, né? E aí veja, a aura está em declínio, a narração está em declínio, por isso que muita gente dizia que o Benjamin era o filósofo do declínio, né? O filósofo da decadência, né? Estava sempre diagnosticando o fim das coisas, né? E aí ele vai dizer que o testemunho, porque a tradição e a autenticidade estão mortas, né? Torna-se instável e não mais confiável. Olha só, essa é a questão, né? Quando o avô, o bisavô da gente conta a história para a gente, né, o que a gente menos vai questionar é se a história é verdade ou não, né? Essa é a ideia do Benjamin, né? Mas não, a modernidade ela criou a ideia dos fatos serem checáveis e verificáveis ao extremo, né? Transformados em informação que podem ser úteis, né? E aí, veja, o testemunho entra em descrédito, né? Não é à toa que, por exemplo, na história, a história oral foi por muito tempo vista com muita desconfiança pelos historiadores. Na verdade, gente, a história oral ela só vai ser habilitada mesmo como fonte na década de 80 e 90. O Alcides, no Brasil, claro. O Alcides, o professor Alcides, é um dos pioneiros no Brasil na área. Então, é por isso que ele é chamado para todo e qualquer evento de história oral, né? Porque ele foi o primeiro a realmente ver que a fonte oral podia ser confiável, né?
embora o conceito de confiável aí tem todo um tipo de leitura hermenêutica e tudo, né? E aí, vejam, só a ideia de você ter que fazer uma leitura hermenêutica para confiar num testemunho já depreende a ideia de quanto o testemunho está inscrito, né? Enfim. Então, ele fala isso na página 57, certo? E isso remete diretamente a Ganeban, né? Essa ideia do testemunho, da transmissibilidade. Bom, na parte 4, ele vai falar do Hegel, Alois Hegel, né? O Alois Hegel, ele era da escola de Viena, e ele era muito pouco lido até pouco tempo atrás, né? Aí ele foi redescoberto justamente por causa do Benjamin e do Belting, o Hans Belting, antropólogo visual. E aí, por exemplo, esse livro aqui, ó, é um dos livros dele publicado no Brasil. É bem fininho. O Culto Moderno dos Monumentos, a sua essência e a sua origem. Foi publicado pela Perspectiva. Não é esse o texto que o Benjamin usa. O texto que o Benjamin usa eu não encontrei tradução em português, né? Que é a indústria de arte no Império Romano, né? E o Benjamin foi muito influenciado por esse texto, que foi escrito em 1901, né? E aí, várias ideias desse trecho são ideias do Hegel, né? Por exemplo, ele tira do Hegel a ideia da assinatura formal. Quem leu Agamben, lá o Signatura Rerum, né, deve lembrar desse conceito de assinatura, né? E que ele diz que o Hegel não podia prever que as transformações sociais poderiam causar abalos e alterações na percepção humana, ao ponto de influenciar mesmo o que consideramos como arte, né? Ou como visual, ou como cinema, ou como fotografia, né? Mas ele diz que está inspirado diretamente no Hegel, né? E aí aí de repente ele volta a falar da aura. Aí veja, ele falou da aura lá atrás, aí pulou, falou de outras coisas, aí voltou a falar da aura agora, né? E aí ele dá um conceito famoso de aura, que é o respirar das montanhas. E aí vejam, um aspecto importantíssimo sobre aura, que muita gente desconhece ou mesmo não considera, é que a aura não está restrita à obra de arte. Que, na verdade, os exemplos mais básicos de aura não são na arte. E o Benjamin chega até a insinuar que a aura na arte sempre foi frágil. E que, de certa forma, meio que já estava condenada ao nascer a morrer um dia, né? Então, onde é que a aura está que não é a arte, né? E aí o Benjamin dá o exemplo das paisagens, né? Da montanha, né? E aí, por exemplo, isso me lembra aquele... Eu vou compartilhar a tela um pouquinho aqui, né? Para mostrar para vocês um pintor romântico que me lembra bastante isso que o Benjamin está falando, né? Não sei se vocês estão vendo. Deu certo compartilhar a tela? Alguém responde? Jaslan? Deu sim, Jason. Tá ok. Pronto. Esse é o Caspar David Friedrich, né? Que ele é um pintor romântico, e essa é uma das pinturas mais famosas dele, né? E aí, veja, você tem uma pessoa de costas, né? Você não vê o rosto dele, o que é muito incomum na arte clássica, né? E ele meio que convida você a mergulhar apenas na paisagem, né? E aí, veja, esse mesma paisagem são os montes de Sils Maria, né? Que, se eu não me engano, ficou na fronteira da Itália com a Suíça, né? E dizem que é um dos únicos lugares do mundo onde você pode ver o fenômeno das nuvens passando por baixo, por entre as montanhas, né? Esse lugar é que inspirou Nietzsche a pensar no conceito do eterno retorno. E aí, então, vejam, é uma experiência como essa, em que você mergulha na paisagem, né? Que o Benjamin se remete quando ele fala de aura na paisagem, né? E a gente pode lembrar, por exemplo, do Grand Canyon, né? Não sei se alguém aqui conhece o Grand Canyon, mas existe um texto chamado Grand Canyon, ou chamado Não Existe Ateus no Grand Canyon, que é muito interessante esse texto, que é uma reflexão, um ensaio, né, sobre, mas que tem algum tipo de pesquisa científica também, né, que ele diz o seguinte, que quando você está no Grand Canyon, né, o deslumbre da vista é tão grande
que a sensação física e psicológica que o sujeito tem é a mesma de uma adoração religiosa. Né? Então, veja, por que não existe ateus no Grand Canyon? Não é porque a pessoa racionalmente mudou de ideia, não. Agora eu vou acreditar em Deus. Não, é porque o corpo comporta-se naquele momento como se estivesse diante de algo divino. Né? E aí, então, veja, esse seria um exemplo claro, né, do que o Benjamin fala de aura, respirar o ar das montanhas como aura. Né? Então, e aí, em seguida, ele vai falar da atrofia da aura. Né? E aí ele vai dizer que, nos campos da arte, a existência serial condenou a arte a não ter mais aura. Né? E aí, vejam, de que o Benjamin está falando especificamente? Do fenômeno que é muito comum, que nós mesmos compartilhamos, talvez mesmo sem saber, de imprimir cópias das grandes obras de arte do mundo e pendurar em casa. Né? Aí o que o Benjamin diz? Uma coisa é você ver a Mona Lisa sabendo que só tem uma cópia e que essa cópia está no Louvre. Só um instante, quer dizer. Outra coisa é você jantar todo dia com a Santa Ceia ou a Mona Lisa na sala de jantar. Com o tempo, aquilo se torna um objeto de mobiliário. E simplesmente não inspira mais nada. Então, ela banaliza-se completamente. Então, à medida que os quadros começaram a ser impressos de forma serial, ou seja, você bota a moldura com o papel branco, né, numa esteira de produção, e aí vem uma prensa, né, como a do Gutenberg, só que agora com, né, um fototipo, né, da Mona Lisa ou da Santa Ceia, ou seja lá do que for, e vai imprimindo, né, ele diz, isso acabou completamente com qualquer possibilidade de aura na obra de arte. Né? Kézia, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria, na verdade, ver se a minha ideia de aura tá no rumo. Eita. É o seguinte, o que eu entendo como aura seria uma ideia de ser algo meio que divino, como se fosse algo semelhante a um culto, sabe? Eu imagino como um wall effect, sabe? Assim, uma coisa que você vê e fica, uau! Seria tipo isso. Seria nessa... E aí eu queria entender se é isso mesmo, se é nessa ideia de ser uma coisa meio que quase divina, quase... divina, talvez. Olha só, é uma sensação do divino, de fato. Como eu expliquei lá no exemplo do Grand Canyon, né? É como se o corpo se comportasse como diante do divino, né? Mas vejam, um dos grandes motivos de incompreensão da aura, inclusive pelos primeiros leitores, como o próprio Adorno, foi porque o Adorno dizia: você está atribuindo características humanas a objetos inanimados. Como é que um quadro pode ter aura? Como é que um quadro pode olhar de volta? Isso é fetiche, isso é animismo. Você está atribuindo características, né, do humano a um ser inanimado. É como se fosse um totem religioso lá dos indígenas. Né? E aí o Benjamin dizia, não, isso é um grande mal-entendido. O poder de investir a aura não está no objeto, mas no olho. Exatamente. Então, é uma característica do olho humano, uma característica da sensibilidade humana. Sim. Seria, então, por exemplo... a sensibilidade, é o poder, o potencial do olho que empresta aos objetos a capacidade de ter aura. Né? Então, se você vê o divino em uma caixa de fósforo, você vê o divino em uma caixa de fósforo. Tá? Então, não é exatamente a existência do objeto ser divino que torna ele divino. A sensação que a pessoa tem a partir de olhar... É uma coisa mesmo de embodiment, né? É um termo que não tem tradução em português, né? Mas é uma projeção corporal. Tá? Sim, pronto. É isso. Sim, aí lembra-se daquela ideia que eu expliquei no encontro passado, que é de um poeta que o Benjamin lia, que não tem tradução fora da Alemanha, que é o Wolfskin. Acho que é Wolfskin o nome dele.
que ele dizia que todo mundo carrega em si uma espécie de campo de energias, né? E é como se a gente fosse grandes neurônios, né? Só que os nossos bracinhos estendidos para o mundo são invisíveis, né? E aí, quando a gente passa pelas coisas, a gente vai sentindo elas, né? Entendeu? É como se o nosso aparelho sensório, né, fosse muito maior do que apenas nosso corpo, né? A gente tivesse uma espécie de camada externa, né? E aí, olha só, os fenomenólogos chamam isso de intencionalidade. Sem nenhuma relação com a palavra intenção em português, né? Intencionalidade, ou seja, a maneira como as coisas se projetam de um objeto para mais distante dele. Ou seja, nós nos projetamos, né, para o mundo à nossa volta. O Merleau-Ponty vai dizer que nós estamos mergulhados de tal forma num caos sensório que tudo que está à nossa volta, de alguma maneira, nos toca, mesmo que nós não percebamos, né? E aí, veja, o Benjamin estava atentando para algo que era muito pouco falado ainda, que era justamente a ideia do potencial do sensório, do potencial da visualidade e da dimensão visual do mundo, né? Que os nossos sentidos, eles são muito mais do que apenas coisas enganadoras, como a filosofia mais tradicional falava, né? Por exemplo, Descartes disse para a gente desconfiar dos sentidos, né? Eles são enganadores. Platão já falava algo semelhante, né? E aí o Benjamin vai dizer, mas se a gente... Benjamin e o Merleau-Ponty, né? Mas não é pelos sentidos que a gente descobre o mundo primeiro? Então, o primeiro passo do conhecimento não é o sentir, né? Então, por que eles são enganadores? E aí, vejam, eles começaram uma reabilitação dos sentidos como fonte de conhecimento que até hoje está em curso. E que não acabou. Porque ainda tem muita gente que acha que os sentidos têm que ter desconfiado mesmo, que o Descartes é que estava certo e assim vai. O aqui agora... Desculpa, eu vou passar a palavra para o Túlio, aí eu respondo a tua pergunta. Tá, Marcos? Túlio, pode falar. Não, Jason, eu acho que era só uma questão mesmo. Eu acho que não é interessante, porque seria só... deixa. Era só uma questão. Mas pode falar, Túlio, sua contribuição é muito importante. É porque eu também, assim, eu fico meio perdido no sentido de que se a proposta também é que nós possamos interagir, não sei. Claro que é. Eu fiquei me perguntando, porque, assim, essa questão do sentido, né, o medium ali, o contexto, a presença, a questão do ordinário, que é, por exemplo, essa presença maçante da reprodução do cotidiano, né? E aí o exemplo que você deu, por exemplo, o que vai fazer essa experiência, trazer essa experiência da aura? Ela seria, por exemplo, o fato de eu jantar todos os dias com a Mona Lisa, né, na minha parede, mas assim, você traz, eu acho que os dois elementos da minha questão, porque assim, existe um outro aspecto que às vezes nós, assim, eu já participei de outros grupos que você também trabalhou esse texto, e essa questão ela sempre pontua. Porque, veja bem, a questão, ela não está, talvez, na leitura que eu faço do Benjamin, no fato de existir apenas uma Mona Lisa, ou no fato de existir uma única obra sobre determinado pintor, né? Mas o fato da singularidade estabelecida na pintura. Porque, por exemplo, diferentemente da reprodutibilidade, da reprodução, né, que é uma expressão. Exatamente, uma foto por pressão ali, num papel liso, às vezes, ou um coucher, qualquer que seja que você tenha escolhido, a pintura, ela tem, por exemplo, todo o contorno do pincel que está em relevo, que tem a questão da tintura, que tem, às vezes, até o cheiro, o aroma. Mas lembre-se uma coisa. O sombreamento. Oi. A aura não é um atributo da pintura. Não é um atributo da pintura. Ela é um atributo do olho. Mas veja bem, a pintura, veja, como você... Quem vai perceber... Só um instante. Quem vai perceber esses detalhes? Quem vai perceber no original, por exemplo, eu sou um especialista em arte, eu tenho a chance de estudar a Mona Lisa. Aí eu vou ver toda a técnica do esfumato, né? Todos os acidentes do pincel, quem vai ter chance de fazer isso, né? Não, mas assim, eu tô trazendo isso como uma questão, uma leitura maior, mas para chegar num ponto menor. Tudo bem, a pessoa comum que compra ali no Louvre, na saída,
uma reprodução, ela não se preocupa, ela quer dizer assim, eu fui ao Louvre e na saída só vende essa reprodução lá. E tem aqui a etiquetinha de originalidade do Olha, Louvre. o Louvre, Ok. lembrei de você. O Benjamin diria que isso é o tipo de mercadificação da arte mais abominável que existe. Não, sim, tudo bem. Mas a pessoa comprou e está dizendo para todos os vizinhos do condomínio, todos os Isso é lugares. tipo assim, é o turismo cultural com forma de status, né? Exatamente. Aí, essa reprodutibilidade, ela não vai dar essa dimensão, assim como a pintura original, ela não vai dar a dimensão. Mas ela, sim, ela não vai provocar uma experiência. Eu estou tentando encontrar aqui no texto, quando ela vai falar sobre a questão do medium, que é a questão da experiência também. Porque, veja bem, se a pintura por si sozinha não estabelece essa aura, é a experiência de quem convive com ela que vai estabelecer isso. Agora, você estabelecer essa aura com uma reprodução é muito mais difícil, porque o que você vê é uma pintura chapada. Você não tem nem a dimensão de pensar numa experiência não só da interação sua com a obra, mas principalmente de imaginar o histórico de produção dessa reprodução. Mas olha só, completando a minha ideia, ó, quem vai ter acesso às cerdas, quem vai ter acesso aos detalhes é um especialista. Mas esse especialista, ele também vai ser um habitante de uma metrópole, ou pelo menos do mundo moderno, né? Então, ele também estaria condenado a ver aquele original de forma menos intensa do que alguém que não cresceu no mundo habitado por reproduções, entendeu? Ele faz um diagnóstico. Qualquer diagnóstico coletivo é muito complicado, né? A gente sabe disso em história, né? Como ele é filósofo, ele vê a história de forma diferente, né? Então ele acha que dá para fazer diagnósticos coletivos. Mas assim, o diagnóstico coletivo, tudo que generaliza é muito complicado, né? Então eu posso dizer, mas a experiência da aura é impossível, aí uma exceção vai me contrariar, né? Mas olha só, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a arte não precisa mais da aura. Entendeu? Não precisa mais que você tenha esse investimento, entendeu? Para você curtir a arte, porque a arte ela é pós-aurática. Ela faz algo que dispensa a aura. Sim, mas aí transpõe, por exemplo, eu acho, aquela dimensão da ideia do ordinário. Por exemplo, dela perder só pelo fato de estar na parede, por exemplo, todos os dias. A questão para o Benjamin, ele está falando de uma transformação na percepção. E essa transformação ela é coletiva, entendeu? Então, ela vem com todo o aparato da metrópole moderna. Ele se inspira principalmente no texto do Simmel. Lembra desse cara? Georg Simmel, né? Ele escreveu um texto chamado A Metrópole e a Vida Mental. Um texto super fácil de encontrar na internet e tudo. E é um texto fundamental. O que o Simmel fala? Ele diz que a sensibilidade do habitante da metrópole nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque ele passou por transformações que ninguém passou antes. Por exemplo, quem conseguia ficar dentro de um bonde, olhando pela janela, vendo uma série de estranhos passarem, uma série de experiências inusitadas passarem? Ele diz que isso era absolutamente impossível antes do século XIX. Por quê? Porque as pessoas viviam em comunidades, elas conheciam as mesmas pessoas, raramente viam gente de fora, né? E aí, de repente, numa sentada, você vê mais gente de fora do que qualquer camponês já viu em qualquer momento, em sua vida inteira, no século XVIII. Então, isso acaba fazendo uma transformação na percepção como um todo. E isso faz com que as pessoas sintam menos necessidade de investir aura na arte e em outros objetos. E por isso que a aura está em declínio. Mas, assim, eu compreendo a sua preocupação, Túlio. E eu digo para você que a maioria dos benjaminianos atuais, né, como, por exemplo, o próprio Didi Huberman, eles trabalham a aura como não totalmente finda, como o Benjamin diz, mas sim em crise, em estado crítico, morrendo, certo? Mas não morta totalmente. Por quê? Porque eles querem justamente evitar essa ideia do diagnóstico coletivo, né, que generaliza demais, né, e que parece muito pouco palpável do ponto de vista da historicidade, entendeu? Mas lembre-se, o que o Benjamin faz não é história é filosofia, é filosofia e história. Então, ele mistura, né? E para ele esses diagnósticos amplos, né, são possíveis. Então, o que ele vai dizer? Que, desculpa, Romário, hic e nunc,
Essa é a expressão que ele cita, né? Em algumas traduções, tem também a expressão em latim. Certo? Isso, Túlio, filosofia da história. Ó, vou digitar aqui para você ver. Hic e nunc. É uma expressão latina, da época do Ovídio, se não me engano, né? E ela remete justamente a essa ideia de que o aqui e agora é a experiência da presença da peça. Certo? Uma coisa é você ver uma reprodução de Davi, outra coisa é você ver Davi. Certo? Do Michelangelo. É você sentir, né, a presença. Né? Aí ele usa esse termo em latino. Né? Benjamin tinha uma educação clássica, né? E estudou nos melhores colégios alemães, né? Então, e aí ele vive fazendo uso dessa erudição, né? Que muitas vezes, hoje em dia, parece um tanto quanto vazia, né? Nos textos dele. Né? Então, olha só, as massas, elas têm uma relação com a serialização de muita intensidade, segundo Benjamin. Lembrando que uma das preocupações do texto, latentes, são as massas. Por quê? Nós, historiadores, né, tivemos já várias reflexões sobre como a multidão, né, tem a Stella Bresciani, tem o próprio Edgar Allan Poe, né, lá no século XIX ainda, como as multidões alteraram a maneira como as pessoas viam a cidade, viam o ser humano. Né? E aí as massas eram uma preocupação. Por quê? Por dois motivos. Regime fascista, de novo, né? Porque as massas adoravam cegamente Hitler e Mussolini, né? E isso era preocupante, era preciso entender as massas. E um segundo motivo, um motivo de consciência de classe, né? Era preciso saber transformar as massas em classe. Era preciso dar consciência a elas, né? Que aí um grupo consciente dos próprios direitos não é mais massa, né? E aí veja. Então, para o Benjamin, as massas elas precisavam aproximar os objetos de si mesmas. Essa é uma tendência das massas, né? Ele dizia que as massas têm um sentido para o idêntico despertado, né? É como quando você chega no camelô e tem aquele monte de cachorrinho balançando a cabeça, tudo igual, né? Aí você diz assim, que bonitinho. Aí, olha só, para o Benjamin, aí você estaria funcionando como um homem em massa. Por quê? Porque ele diz que uma pessoa que tem acessibilidade estética não vai achar aquele monte de cachorrinho balançando a cabeça igual, um do lado do outro bonito. Certo? Para os frankfurtianos tinham uma abominação para a ideia de serialidade. Né? Lembre-se que o Adorno critica o jazz e condena o jazz e diz que o jazz está regredindo a audição das pessoas porque o jazz é serializado. Né? Então, eles tinham uma abominação com isso. Vejam, a ideia de serialidade, de várias cópias de si mesmo, né? Ela parece atacar no âmago a ideia de individualidade criadora, né? De um indivíduo que tem sensibilidade, que consegue criativamente estabelecer seu lugar no mundo. Né? Então, vejo, talvez por isso a ideia de serialidade, né? De ser mais um na multidão, de ser massa também. Quem quer ser massa? Né? Parece tão abominável para o Benjamin. Né? E aí, olha só, as massas elas tendem a remover os objetos dos seus invólucros. E aí, veja, essa palavra invólucro é muito importante para o Benjamin. Né? Porque o que é o invólucro? A gente vai explicar daqui a pouco. Né? Mas olha só, as massas elas não querem saber das mediações, elas querem o objeto logo, rápido, querem consumir, usufruir dele e jogar fora depois. Transformar em lixo. Né? O Frederick Jameson, o crítico americano, ele diz justamente isso, inspirado em Benjamin, ele vai falar que nós estamos excessivamente próximos dos objetos que nos rodeiam. Não há mais mediações. Né? E aí tudo está na mão. E aí é como se nada tivesse muito valor. Né? Tudo está à disposição. Né? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático da minha vida. Né? Quando eu era cinéfilo criancinha, né? Eu sonhava com os filmes que eu queria assistir. Era incrível. Né? Por exemplo, um filme do Hitchcock, da década de 30, absolutamente inacessível em Parnaíba da década de 90. Né? E aí eu ficava sonhando com aquele filme. Nossa, Assassinato, 1930, Hitchcock. Né?
primeiro filme falado dele, né? Eu ficava sonhando com o filme, né? 1928, né? Blackmail, né? O primeiro filme com trechos falados dele. Ficava sonhando com esses filmes que eram absolutamente inacessíveis, só inacessíveis possivelmente até em Teresina na década de 90, né? E talvez até mesmo em São Paulo na década de 90, imagina só em Parnaíba, né? E, portanto, os filmes tinham uma aura, né? Vamos dizer assim, usando um conceito vulgar de aura, né? Tinha uma aura de raridade, né? E aí, vejam só, hoje em dia esses filmes estão disponíveis no YouTube. E vocês acreditam que eu assisti Assassinato uma vez, em VHS, e nunca mais assisti depois que ele está no YouTube? E assisti Blackmail, nunca assisti Blackmail, só trechos. Acredita? E aí vejam, né? É um exemplo básico de como a ideia de que a serialidade, né? Esses vídeos estão em todo lugar na internet. Acabamos transformando em algo banal, né? Aí, por exemplo, eu li uma entrevista de um colecionador de pornografia. Ele já tinha uns 80 anos, né? 90 até. Isso foi muito tempo também, ele já deve ter falecido até. Aí ele disse o seguinte: na década de 50, nós dávamos a vida por uma foto dessa. E aí ele diz, e hoje em dia está em todo lugar. Né? É o mesmo motivo que as pessoas pararam de comprar Playboy, né? E por isso a Playboy do Brasil foi descontinuada, né? Porque tá tudo na internet, tá banalizado, né? Então, para quê? Né? Então, essa ideia de que nós temos os objetos muito facilmente para nós e que nós, portanto, nós queremos ele logo e a falta de mediação acaba desvalorizando ele, né? É uma ideia muito cara, né, ao Benjamin e aos frankfurtianos como um todo, né? E tem ressonâncias até mesmo no Jameson, né? Bom, logo depois dessa reflexão, né, sobre a aproximação, o invólucro, ele vai falar da tradição de novo. E aí, olha só, lembre-se, ele não conceitua o que é a tradição para ele, mas, lembrando lá do conceito da Jenny Marie Ganeban, né, da transmitibilidade, né, ele caracteriza ela e aí nós podemos ver o quanto ela é diferente da ideia tradicional de tradição, né? Para o Benjamin, a tradição, primeiro, ela é singular, ela é única, né? Ela só é possível num determinado espaço-tempo, não em outro, né? Segundo, ela é acontextual. O que quer dizer isso? Dependendo do contexto, ela muda radicalmente, né? Isso tem a ver com singular também, né? Já que ela é única no espaço e no tempo, né? Ela tem a ver com duração. E aí, olha só, o duração aí que ele está falando é bersoniano mesmo. Viu? Quando o Benjamin fala em duração, ele está falando em Bergson, né? Ou seja, ele não está falando só que ela dura no tempo. Ele está falando que as pessoas têm uma experiência de tempo qualitativo com aquela tradição. Então, entenda, não é igual durar no tempo, né? A duração aí é no sentido mesmo de rei, bersoniana, ok? Ela tem aura, né? Ou pode ter aura, e principalmente, e aí vem um aspecto fundamental, ela tem elementos de culto. E aí, olha só, o que é o culto, né? E aí ele vai dizer, além do o culto, ele envolve rituais, certo? E não existe só o culto religioso. O Benjamin diz que os rituais eles podem ser mágicos, religiosos ou mesmo secularizados, né? E aí vejam, né? Portanto, são muitos rituais, né? Tanto o Benjamin quanto o Agamben, eles partem da ideia que é do Schmitt, do Carl Schmitt, aquele filósofo conservador, que era inclusive nazista, né? De que vários elementos da vida religiosa, por exemplo, da Idade Média, foram simplesmente secularizados na Europa moderna e que nós convivemos com eles, com todos os seus rituais, sem perceber que eles, na verdade, são versões secularizadas das atividades religiosas do passado. Lembrando que o Agamben ele faz uma interpretação do dispositivo do Foucault baseado nessa ideia, num texto magnífico que finalmente explica o que é dispositivo, embora provavelmente Foucault detestaria o texto, né? Mas ele vai remontar o dispositivo até a Idade Média. E ele vai dizer justamente que o que nós chamamos de dispositivos, tanto mecânicos quanto discursivos, são versões secularizadas da patrística agostiniana.
da doutrina e da fé católicas na Idade Média. Né? Então, é uma viagem. Né? Mas, olha só, o que ele quer dizer? Que existem vários rituais que a gente faz sem se tocar. Esses rituais, eles acabam abraçando a sua vida de tal jeito que eles se tornam invisíveis. Né? Nós não percebemos os rituais quando os fazemos. Né? E aí, por exemplo, isso pode ser a coisa mais boba do mundo, né? E aí nós podemos falar de rituais secularizados, né? Por exemplo, a pessoa passa na frente da igreja e ela se benze. Esse é um ritual. Muita gente se benze sem nem professar de fato a fé católica, né? Se diz que católico não praticante, mas se benze. Né? É um gesto coletivo. Né? E aí, por exemplo, quando o Didi Berman dá um bom exemplo naquele livro sobre o Eisenstein, viu, Romário? Que você tem. Ele diz que quando as pessoas... Não é livro da Eisenstein, não, naquele outro livro, Que Emoção, aquele fininho. Ele diz, quando as pessoas vão para um velório, elas fazem gestos, leva a mão à cabeça, né? Leva um lenço até o rosto, né? Chora num lenço, que são gestos muito antigos e que elas repetem de geração a geração sem perceber que, na verdade, estão só herdando aqueles gestos. Né? Então, são rituais, né? Rituais que são religiosos, secularizados ou mágicos. Né? Por exemplo, um ritual mágico. Na Idade Média, os camponeses roubavam as hóstias do padre e colocavam essas hóstias na plantação, porque acreditavam que as plantações iam vicejar melhor. Né? Era uma blasfêmia? Era. Inclusive, era considerada heresia fazer isso. Né? Mas eles faziam, né? Porque eles acreditavam no poder mágico da hóstia. Né? E aí, olha só, o Benjamin vai falar justamente que todos os rituais meio que caem em desuso, né? Ou pelo menos se tornam invisíveis ao ponto de você não percebê-los mais. Né? E a grande transformação que ocorre na arte é justamente que o seu potencial de culto, que na verdade era um resquício da Idade Média, na Idade Média as obras de arte eram adoradas, né? Porque elas eram representações do divino. Aos poucos, as obras de arte vão se tornando laicas. Mas, o que o Benjamin diz? Sobra um resquício desse culto, que é justamente a aura. Né? Então, só que aí, com o tempo, a secularização e a reprodução técnica das obras de arte acaba fazendo com que esse último resquício do culto desapareça. Né? E aí, o que o Benjamin vai dizer? Que os artistas do final do século XIX inventaram uma espécie de doutrina para tentar reagir à chegada rápida, transformadora e violenta da fotografia, que foi a ideologia da arte pela arte. Né? Aí ele vai dizer que essa é uma espécie de teologia negativa, né? Em que os artistas vão tentar manter o valor da arte, justamente tentando descolá-la do resto do mundo. Para dizer que a arte vale por si mesma, que ela não precisa ter relações com o mundo, criar uma espécie de bastião da resistência. Né? Bom, a reprodução, então, ela emancipa do ritual, né, a arte. E aí ele dá outros exemplos, como, por exemplo, ele diz, na magia, como é que uma obra de arte, por exemplo, pode estar relacionada com a magia? Bom, ele dá um exemplo que é assim, ele diz que pode existir uma estátua que não é para ser vista pelos vivos. Ela é coberta e ela é vista apenas pelos espíritos. Né? Esse é um exemplo de uso mágico também, né, da obra de arte. Um outro exemplo que eu poderia dar é, por exemplo, quando os cinemanovistas chegaram na década de 60, 70 a fazer os documentários sobre o Nordeste, uma das coisas que chamou a atenção sobre os artesãos é que eles faziam o santo respeitando cada camada do corpo do santo. Certo? Por exemplo, eles faziam o santo nu, obviamente com as partes pudentas, né, devidamente cobertas, né, devidamente não salientadas, melhor dizendo, né, e aí depois ele fazia uma batina interna e aí depois ele fazia, né, vamos supor, o Padre Cícero, né, eles faziam aquele pano roxo do Padre Cícero aqui
e o rosário, né, por cima. E aí os cinemanovistas, eles conseguiam ser bem preconceituosos às vezes com os camponeses. E aí um deles, por exemplo, acho que foi o Maurício, o paulista, Maurício Capovilla, acho que foi ele. Ele diz assim: mas como é que pode? Esse camponês não sabe que ninguém vai ver. Ninguém vai ver esse santo nu. Para que ele precisa fazer ele nu? Por que ele não faz só por cima? E aí, olha só, o Capovilla demonstrava uma insensibilidade tremenda, né? E uma espécie de falta de tato antropológico, né? Etnográfico, né? Porque, na verdade, para o artesão, ele não podia deixar de fazer as camadas, porque aquilo ali era invisível ao olho humano, mas era visível aos olhos do divino. Né? Então, ele não podia deixar de botar todas as camadas. Né? Bom, e aí nós temos exemplos, né, dos cultos, do ritual, né, dos objetos de arte, né, em forma de magia. Né? Na página 63, ele coloca uma nota do Hegel, né, em que o Hegel diz que a arte não precisa ser bela. E aí, olha só, se o Benjamin tem relações muito conflituosas com Kant, ele também tem com Hegel, mas muito menos do que com Kant. Até porque muita gente chama os frankfurtianos, ao invés de marxistas, né, de neo-hegelianos. Para Adorno, o pensamento do Hegel era fundamental. Né? E o Benjamin também leu bastante Hegel, embora ele não usasse com abundância as ideias do Hegel, mas ele também tinha um certo respeito pelo Hegel. Né? E aí, ele vai dizer, a arte religiosa ela não precisava ser bela. Mas a beleza nasceu no interior das igrejas, durante o período renascentista. Né? E, aos poucos, a beleza se desvinculou do caráter religioso. Né? Aí você pode perguntar, mas o que é belo mesmo para esse povo? Né? E o Benjamin, daqui a pouco, ele vai dar um conceito de belo, né? Que é a cara do Benjamin. E aí, logo em seguida, ele vai falar de uma separação que é fundamental para o Benjamin, que é o valor de culto e o valor de exposição da obra. E aí, vejam, o valor de culto, justamente, seria característico das obras auráticas, ou das obras mágicas, ou seja o que for. Né? E o valor de exposição é justamente o que está agregado à fotografia e principalmente ao cinema. O cinema é a arte da disponibilidade total, né? Como o Benjamin vai dizer. Então, o que seria esse valor de exposição? E aí, olha só, o valor de exposição está relacionado com ser visto pelas massas. Quanto mais gente vê, quanto mais gente, né, poder deitar os olhos sobre aquilo, mais valorizado vai ser aquele tipo de arte. É o típico da arte pós-aurática. Por quê? Porque a arte aurática é a arte para poucos. É a arte em que poucos veem. E, por isso, esses poucos que veem se sentem muito valorizados. Né? E acabam dando valor, né, quase de culto à obra aurática. Enquanto a obra pós-aurática, não, ela é o contrário. Quanto mais ela é vista, né, quanto mais olhos são postos sobre ela, melhor. Né? E aí o grande exemplo são os grandes blockbusters, né, que hoje em dia fazem 2,5 bilhões de dólares. Né? Uma coisa de louco. Né? Por exemplo, o Vingadores, né, o Homem-Aranha, né, e assim vai. Né? Mas naquela época, os campeões de bilheteria eram outros. Né? E eram, por exemplo, o Chaplin. E aí, vejam, daqui a pouco o Benjamin vai justamente observar características positivas no cinema do Chaplin, o que soava como heresia para muitos. E aí, olha só, nessa página, a 65, ele vai dar o conceito que está ausente. Agora é o like das redes, né? Quanto mais like, né, melhor. Então, diretamente com a ideia da disponibilidade. Né? O que quer dizer quando a pessoa diz assim, meu vídeo só tem 100 views. Gostaria que ele tivesse 2.000, 3.000, 5.000. Disponibilidade, né? E aí, vejam, a gente percebe aqui, a gente vai perceber em vários outros momentos do texto, o quanto o programa do Benjamin faz sentido. Se o Marx elaborou uma teoria para o capitalismo em forma de prognóstico, que deveria valer para o capitalismo em várias eras da história, né?
Benjamin também queria uma teoria material da arte que valesse para vários momentos da história. Se nós podemos falar de exponibilidade e aplicar isso à era dos likes, coisa que o Benjamin jamais poderia prever, é porque o programa dele faz sentido, entendeu? Há um caráter aí de prognóstico, né? Que a teoria continua válida, independente das mudanças sociais e históricas, né? Bom, olha só, na página 65 ele vai falar dos conceitos que estão completamente ausentes nas outras versões do texto, que é o de primeira técnica e segunda técnica. Para o Márcio Seligman, no prefácio, esses conceitos são fundamentais para entender de fato o texto. E os outros textos soavam incompreensíveis, sim, não por falta do programa, como o Benjamin queria, mas por falta desse conceito de primeira técnica e segunda técnica. Por quê? Porque, gente, se você ler as outras versões, você percebe que o Benjamin fala de técnica, às vezes de modo positivo e às vezes de modo negativo, sem especificar por que a técnica positiva ali e a negativa lá. E aí, vejam, para isso ele precisava do conceito de primeira técnica e de segunda técnica. Certo? Para o Benjamin existem dois tipos de técnica. A primeira técnica é a técnica rudimentar, que, pode-se dizer, vem diretamente da pré-história, né? De acender o fogo, né? Esfregando o graveto, né? E aí foi se desenvolvendo de maneira rudimentar, e para o Benjamin essa técnica é uma técnica, o peso dela é mais negativo do que positivo, porque ela diz que o preço dessa técnica é o sacrifício humano. É como se essa técnica fosse escravizante. Tá? Eu não acho impossível que o Benjamin tivesse na cabeça também Totem e Tabu, do Freud, certo? Quando ele fala de sacrifício. Né? E a segunda técnica, ele diz que é uma técnica que está nascendo, ainda está sendo conhecida, e é uma técnica voltada para a libertação do humano, né? Para o experimento, né? E que tem muito do inconsciente. Olha só. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que existe uma segunda técnica que nós não sabemos ainda lidar, e que quando lidamos com sucesso, é porque, na verdade, ela está... existe algo de inconsciente em nós que consegue lidar com aquela técnica mesmo que nós não a conheçamos de fato. Né? É a técnica da experiência. Né? O que ele vai dizer? Mas a experiência não é o conceito de experiência, Benjamin, mas é sim do experimento, de experimentar as coisas, né? De tentar novas ideias, né? De montar novas coisas. E ele diz, é a técnica também do jogo. E aí, olha só, essa ideia do jogo também está completamente limada das outras versões, né? Sérgio Paulo Rouanet, por exemplo, que traduziu a versão mais famosa no Brasil, que é aquela da Brasiliense, ele ficaria revoltado com essa passagem do jogo. Por quê? Porque o Benjamin ele fala do jogo um pouquinho nesse livro aqui. Ou é nesse? É nesse aqui. Nesse livro aqui, né? Eu adoro o Círio. Né? Então, olha só. Ele fala um pouquinho do jogo aqui, né? E aí ele elogia o momento do jogo como uma espécie de modelo exemplar de um tempo que recomeça do nada. Né? Por quê? Porque a cada vez que a bola gira na roleta, as chances são zeradas. E tudo começa de novo, como se estivesse no início dos tempos. Né? Então, esse modelo de tempo, em que tudo começa como se fosse uma irrupção, né, para o Benjamin é elogiado. E o Sérgio Paulo Rouanet tem um texto em que ele diz assim, absurdo, abominável, o Benjamin atribui características positivas ao jogo de aposta, ao jogo de azar, como é que pode? Né? E aí, olha só, na página 65, ele vai dizer que o jogo faz parte dessa segunda técnica e que o ser humano precisa aprender a lidar com o jogo, mais uma vez. Né? Parece bastante enigmático, né? Mas quando você lembra que o Benjamin elogia determinados aspectos da criança, por exemplo, quando a criança brinca, quando a criança joga o carretel, quando a criança joga um bilboquê, tenta pegar a lua achando que é uma bola. E aí você percebe que, na verdade, esse jogo está ligado a justamente essa ideia do campo experimental, que não é totalmente racional, que tem a ver com justamente uma alegria de viver, talvez nietzschiana, né? E que é justamente essa ideia de se jogar no mundo, de ser
algo lançado no mundo, né? Quase usando um termo aí, né? Que o Benjamin não gostava, né? Que é um termo do Heidegger. Então, ele diz que quando o homem aprender a jogar coletivamente, né, ele vai estar no mundo melhor. Né? E aí veja a utopia construída pelo Benjamin. Né? E olha só, a função social da arte, na época do Benjamin, seria justamente exercitar o humano no jogo, nesse jogo coletivo. Ele diz isso na página 66. Né? Na página... acho que é na mesma página, 66 ou é 67. Tem uma nota de rodapé e ele vai explicar o que é revolução para o Benjamin. E ele vai dizer, revolução é uma inervação do coletivo. Olha só que loucura. E aí, olha só, quando o Benjamin falava em revolução, do que ele estava falando mesmo? Bem provavelmente não era a revolução do Lenin. Certo? Pegar em armas, instituir uma sociedade supostamente sem classes, né? Inervação do coletivo, né? Esse termo inervação ele pegou do Freud, do Freud pré-interpretação dos sonhos, eu falei para você na aula passada, né? E aí, justamente, quando o coletivo aprende a lidar com a segunda técnica, como uma criança no aprendizado, né? Aí, finalmente, haveria uma revolução. E aí a gente percebe que a revolução do Benjamin é uma revolução sensória, né? É uma revolução dos sentidos. Não é uma revolução política, no sentido de um grupo tomar o poder e derrubar outro. E aí justamente ele diz, o campo de ação, que é um conceito absolutamente novo, que só existe nessa tradução, né? Que campo de ação, em alemão é Spielraum, né? Que pode ser traduzido também como campo de jogo. Então, olha só, campo de ação ou campo de jogo, né? E ele diz, quando o campo de ação ou campo de jogo se expandir, né? O termo original alemão é esse aqui, né? Spielraum, né? A tradução literal seria mais ou menos como sala de jogo, né? Espaço de jogo, né? Aí ele diz, vamos saber construir utopias, de fato. E aí ele dá até o exemplo dos falastérios do Fourier, né? O Fourier foi um industrial que tentou implantar uma fábrica onde o poder fosse compartilhado, onde a gestão fosse compartilhada com os funcionários, né? Com os operários. Ele é considerado um precursor de Marx, né? A gente estuda, quando estuda no ensino básico, eu chamo ele de socialista utópico, né? Você lembra disso? E aí, olha só, o Benjamin usa a ideia do falanstério, da sociedade, né, perfeita, imaginada por Fourier, como um exemplo de uma utopia que consegue ser revolucionária. Né? Embora o Fourier nunca tenha realmente conseguido na prática o que ele pensou. Né? E aí a gente começa a perceber como o Benjamin era marxista, sim, mas um marxista bastante peculiar. Né? A revolução do sensório, né? Que coisa. Né? E aí, olha só, de novo ele muda de assunto, e vai falar do culto. Né? Mais uma vez, que ele já falou algumas páginas atrás, parou, agora vai voltar. Né? E aí, essa ideia remete diretamente a uma ideia que ele explicou também no Pequena História da Fotografia. Esses dois textos, Pequena História da Fotografia e o Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, eles estão intimamente relacionados. Né? E ele diz que o último refúgio da aura é o rosto. Quando é que a aura... Lá no Pequena História da Fotografia, ele vai dizer que a aura das primeiras fotografias ainda existia. Olha só, nesse texto ele parece dizer que quando surge a fotografia, quando surge o cinema, não existe mais aura, né? Lá no Pequena História da Fotografia, ele diz que as primeiras fotografias ainda tinham aura. Por quê? Porque eram fotografias do rosto humano, né? E elas tinham meio que uma aura, uma capacidade de olhar de volta, um poder, vamos dizer assim, simbólico, né? Que com o tempo as fotografias se perderam. E aí ele vai dar o exemplo do Atget como uma espécie de paradigma da fotografia sem aura, né? Aí eu vou compartilhar a tela com vocês de novo para mostrar umas fotografias do Atget. Tá? Olha só. Essas são fotografias do Atget. Vocês estão conseguindo ver? Estão, Joyson. Sim. Ó, percebam que a maioria das fotografias são da cidade de Paris vazia, né? Ó, diz que o Atget acordava às 5 da manhã, quando nem o leiteiro tinha acordado ainda, né?
na época em que nessa hora já tinha luz suficiente para fotografar, e saía fotografando a cidade, né? O resultado era essas fotografias misteriosas, né, das ruas de Paris vazias, né? E aí o que o Benjamin dizia? Né? Que o Atget, que é considerado um precursor do surrealismo e tudo, né? Ele tinha sabido, né, justamente desauratizar a fotografia, né? Por quê? Porque essas fotografias sem pessoas, né, elas apenas inquietam o olhar. Elas não permitem nenhum tipo de contemplação. Como, aí ele está comparando com as fotografias, né, de 1840, de 1850, das primeiras fotografias, né, que essas tinham o rosto para servir de elemento de culto, né? Então, não há contemplação, só há valor de exposição nessas fotografias, né? E elas têm uma significação política. Por quê? Porque os cenários vazios lembram cenários de um crime, né? E aí o Atget revelou o potencial indiciário das fotografias. Ou seja, revelou a fotografia como um elemento técnico da modernidade. Algo que podia ser investigado, por exemplo, a procurar pistas de um crime. E aí, ó, ele fala que o potencial indiciário das fotografias, né, aniquila totalmente a aura e justamente permite uma renovação, né? E aí essa palavra indiciário só nos lembra Carlo Ginzburg, né? Aquele livro Mitos, Emblemas e Sinais, né? E toda aquela ideia do detetive como investigador, né, que se apropria, né, das imagens para poder conhecer melhor uma realidade. Então, vejam, a fotografia ela foi totalmente deslocada, né, da ideia de culto familiar para uma ideia de uso técnico, né? E isso aniquilou completamente qualquer tipo de aura, né? Segundo Benjamin. O Benjamin diz o seguinte: ó, direcionar o olhar, não deixar que o espectador olhe do jeito que ele bem entender, já é pós-aurático. Então, olha só, se algo direciona o seu olhar, né, como as fotografias do Atget fazem, né, elas direcionam como se fosse um cenário de um crime, como ele diz, né, é porque já é pós-aurático, né? E aí eu me lembrei dos textos do Bordwell sobre cinema, né? Viu, Jaislan, viu, Romário? Acho que vocês leram o Bordwell, né? Olha só, o Bordwell, ele diz que um dos elementos fundamentais de análise do cinema é a mise-en-scène, que é a encenação, né? O balé dos atores, a relação da câmera com os atores. E aí o que a mise-en-scène faz? Justamente, ela guia o olhar. Todo filme é baseado em mise-en-scène e todo filme guia o olhar do espectador. O filme, ele vai fazer um jogo visual que vai fazer com que você olhe para aquele ponto que é importante para a história e esqueça o resto. Né? Por isso que muitas vezes, por exemplo, naqueles sites de internet, de canais de YouTube que ficam procurando os erros nos filmes, aí eles encontram um erro assim num espaço, né, lateral, fundo. Por exemplo, o soldado lá do Star Wars, o Trooper, bate a cabeça na porta, né? Mas por que os produtores não perceberam isso? Parece tão óbvio, né? Porque ele não estava no raio de ação do olhar guiado, né? Então, a mise-en-scène, ela guia o olhar. E aí, olha só, né? Nesse aspecto, se a gente for levar a sério essa afirmação do Benjamin, né? Tá bom, Gustavo. Obrigado, viu, pela sua presença. Né? Já que o cinema do mise-en-scène constrói-se por indícios, né? O cinema só pode ser realmente pós-aurático. E isso todo e qualquer cinema, né? Só pode ser pós-aurático. Porque todo cinema faria isso, né? E é um outro aspecto que faz o filme ser pós-aurático. O filme é uma montagem. Ou seja, o filme não é um lance, como ele diz na página 68, né? Mas sim uma performance de teste mecanizado. Olha só que loucura. O que ele quer dizer com isso? Que quando as pessoas estão diante da câmera interpretando, né, elas estão fazendo uma performance diante do aparelho. E aí, ó, a gente, por exemplo, a gente tem os dispositivos que nos rodeiam hoje em dia, né? Computador, celular. Estamos cercados por dispositivos, né? E aí o que o Benjamin diz? Ele diz que o ator de cinema,
talvez tenha sido, né, o primeiro profissional que foi obrigado a trabalhar sendo exposto aos dispositivos. E aí, não sei se vocês conhecem a máxima de que o ator de cinema ele não atua de fato como no teatro, mas sim, ele só precisa ser natural em frente à câmera. E é justamente isso que o Benjamin fala. O que ele fala? Que o melhor ator de cinema não é o melhor ator do palco. O melhor ator de cinema é aquele que preserva a sua humanidade diante do aparato. E aí, faça um exercício. Toda vez que o Benjamin citar aparato, aparelho, aparelhagem, coloca em dispositivo. E mais ainda, toda vez que o Benjamin colocar aparelho, imaginem você diante da câmera do celular tendo que fazer um vídeo do TikTok. Quem já tentou fazer algum vídeo assim, sabe o quanto é difícil. Eu acho dificílimo. Porque é muito difícil você demonstrar descontração e leveza na frente da câmera. Né? E hoje os adolescentes fazem isso porque parece que é a segunda natureza deles. Né? E aí vejam, prognósticos, né? Benjaminianos. Né? Prognósticos benjaminianos. Né? O ser humano, diante do aparelho, conseguindo preservar a sua humanidade, né? Está fazendo, na verdade, um teste de performance diante do mecanismo. Né? E aí, olha só, o filme, portanto, ele é montado. Ou seja, você filma várias partes em vários dias diferentes e depois você vai lá e monta. Né? Inclusive, você filma, às vezes, o final antes, né? O início depois, porque depende das conveniências de locações, né? E assim vai, né? Da conveniência dos atores, da agenda dos atores. Então, é uma obra de arte montável, como ele chama na página 69. E aí, pela primeira vez, uma obra de arte ela é suscetível à alteração e até ao melhoramento depois que ela está pronta. Lembrando do caso famoso do Blade Runner, né? Blade Runner sai em 82, é um fracasso de cinema, mas se torna um sucesso em VHS, se torna um filme cult rapidamente. E aí, em 91, o diretor lança uma versão do diretor. E aí as pessoas gostam tanto da versão do diretor que a versão que tinha se tornado cult é completamente esquecida. Caso recente agora do Poderoso Chefão, né? O Coppola lançou uma nova versão com um novo final. Eu não assisti ainda, né? Mas assim, se fizer sucesso como Blade Runner fez, ninguém vai querer mais assistir a versão antiga. Né? E aí, veja, que tipo de obra de arte é essa que pode ser melhorada, acrescentada um pedaço, né? No futuro? Ela não é um todo acabado. Porque um todo acabado é aquele que você não pode tirar nem botar nada, né? Senão o edifício rui, né? Não, o filme parece que pode ser sempre aperfeiçoado, melhorado. É sempre suscetível de mudança, né? E aí, olha só, mais uma vez o exemplo do TikTok, né? Ele diz que o ator é um corpo, antes de tudo. Está na página 74, 75, né? Mas que a aura do corpo, e aí vejam como a aura não está só na obra de arte, né? Já nesse texto. A aura do corpo se desfaz diante da aparelhagem. Se desfaz completamente diante do dispositivo de filmagem. O corpo do ator se torna apenas mais um objeto de cena. Ou seja, pelo ponto de vista da câmera, o ator não é mais nem gente. Ele é só um pedaço do cenário que se move e fala. Então ele se torna um objeto. Né? O Lukács dizia, ele foi reificado. Né? Lembrei agora de uma frase do Hitchcock. O Hitchcock dizia que atores são gado. Ou seja, que você deve fazer o que quiser com eles, direcionar eles do jeito que você quiser, né? Como se fosse gado. Né? Ou seja, uma frase agressiva. Né? E hoje em dia ele seria cancelado. Né? Na época, né? Podia falar o que quisesse. Bom, o ator diante da câmera é um corpo com uma aparição fugidia, que se volatiliza, oscila e desaparece no silêncio. E aí, o silêncio, ele está falando principalmente do cinema mudo, né? E aí vem uma questão. Quais eram as referências de cinema do Benjamin? Vocês têm alguma ideia? Benjamin praticamente só assistia cinema mudo. Por quê? Porque, gente, o Benjamin faliu de vez a partir de 33. Ele não ia mais para o cinema. E
as referências que ele tinha praticamente eram de 29 para trás. 28 para trás, principalmente. E mais, o cinema mudo ainda demorou alguns anos, né, em várias partes do mundo, inclusive na Alemanha. Né? Apesar da novidade do som ter realmente chegado, né, com tudo nos Estados Unidos e em outros lugares, mas em alguns lugares continuava-se vendo filmes mudos, né? A mudança não foi tão radical assim quanto nos Estados Unidos. Né? E o Benjamin, praticamente, as referências dele todas são de filmes mudos. Né? E aí, olha só, apesar de parecer terrível a perda da aura do corpo diante do dispositivo, o Benjamin diz, mas isso aumenta o espaço de jogo de forma monstruosa. E aí, lembre-se, o espaço de jogo é o tal do Spielraum, né? E ele diz que é o passaporte para a revolução sensória. Né? Quando nós dominarmos esse espaço de ação, esse espaço de jogo, coletivamente, vamos conseguir fazer a revolução. Né? Então, vejam, como sempre, o Benjamin é dialético. Né? O corpo diante do dispositivo é negativo? Sim, porque reifica. Mas é positivo? Sim, porque abre o espaço de jogo. Né? Vamos entender daqui a pouco um pouco mais sobre esse espaço de jogo. Aí ele muda de assunto de novo, vai falar do belo. Tá? E aí, olha só, lembre-se da ideia do conceito do belo. Né? O Benjamin vai dizer que ele faz um raro esforço de realmente conceituar o que é belo. Certo? Benjamin não é muito de conceito, não. Ele nem acreditava no conceito. Né? Mas aí provavelmente ele estava tentando ser didático ao máximo. A ideia de bela aparência está relacionada ao belo. Né? Essa ideia de belo vem do Kant. Né? Mas o Benjamin tem um conceito muito particular sobre o que é o belo. Ele diz que o belo não é nem um invólucro, ou seja, as mediações, os rituais, o culto, a aura, certo? E nem o objeto em si, mas uma conjugação, o objeto em seu invólucro. Para a arte ser bela, ela precisaria ter tanto a Mona Lisa quanto a aura. Ou seja, sem a aura, não existe bela aparência. Né? Só que o que ele vai dizer, mais uma vez, o dialético, né? Esse é o aspecto negativo. Mas a decadência do belo aproxima a arte da sua origem. E essa palavra origem tem um significado enorme para o Benjamin, né? Que é a mímese. Spirit, ele fala, né? Mais uma vez a palavrinha spirit, que quer dizer tanto jogo quanto ação, né? E aí, por exemplo, ele diz que quando você vê um mímico, ele atua o objeto. Né? E isso é uma espécie de o movimento mais básico da arte, né? Atuar um objeto, transformar um objeto em outra coisa, habitar um objeto, fazer do objeto a sua casa, né? Mímese, né? Todas essas palavras estão relacionadas à mímese, né? E aumenta também a exposição. E aí veja a questão: cai a bela aparência, sobe a exposição; cai o culto, sobe a exposição, né? Que deixa espaço, como ele fala na página 78, para a segunda técnica. Aí veja, mais uma vez, a ideia de segunda técnica como algo positivo, algo de renovação. Né? E aí, por exemplo, aí ele volta a falar da alienação diante do aparelho. Né? E ele fala do político. E aí, vejam, a ressonância política aí é, mais uma vez, o fascismo. O que ele vai dizer? Que o político tradicional, quando não existia câmeras, ele era diferente. Né? Ele não diz como, mas ele era diferente. Agora, o político, depois das câmeras, ele é um ator. E aí, olha só, o ator diante da câmera, ele faz o que todo mundo faz diante do TikTok. Né? Ou seja, tenta soar natural e usa habilidades controláveis. Olha só, essas habilidades controláveis, né, seria justamente a ideia. Deu certo, Jacques. Pronto. Eu percebi agora que se eu sair quando está gravando, aí ele não encerra a chamada. Mas se eu sair sem a gravação, ele encerra. Porque quem iniciou a chamada, se sair, ele encerra. Enfim. Ele me avisou que estava sendo gravado e ia continuar para vocês. Né? Então, olha só.
Gente, eu tô falando muito, assim, eu tô achando que vocês estão meio entediados. Você não tem pergunta? Tá ótimo. O Túlio falou que só encerra quando encerra a chamada, né? Então, na página 82, ele fala uma frase que é famosa, né? Toda pessoa será filmada. Assim como todo leitor espera a oportunidade para se tornar um escritor. Essa segunda parte é do Benjamin, certo? Mas a primeira parte não é do Benjamin. Toda pessoa será filmada é uma citação daquele cara do Bauhaus, como é o nome dele? Moholy-Nagy. Lembra desse? Não lembra não? É um húngaro, né? Ele é um cara famoso que tinha textos, manifestos sobre fotografia e tal, na época das vanguardas, né? E como o Benjamin é muito influenciado pelas vanguardas, né? Aí ele citou ele sem fazer referência, né? Toda pessoa será filmada, toda pessoa terá a chance de ser filmada, né? É pai daquela frase famosa, mais famosa hoje em dia, né? Todo mundo terá direito aos seus 15 minutos de fama, né? Mas vejam só, eu queria chamar a atenção de vocês, era para o prognóstico da segunda parte, né? Todo leitor espera a oportunidade para se tornar um escritor. Aí vejam, pensem em duas coisas. Como isso era uma facada no elitismo kantiano, né? Na ideia da arte, da escrita para poucos, né? Lembra o Saramago, né? Todo mundo é escritor, só que alguns não escrevem, né? E aí, vejam também o segundo aspecto, o poder de prognóstico, né? O que nós somos hoje, se não todos os escritores, bons ou maus, mas somos, né? Por quê? Porque todo mundo escreve nas redes sociais, né? São textos de valor ou não? Não sei. Mas antes as pessoas não tinham essa oportunidade, né? Aí, por exemplo, o Benjamin fala no rádio, olha só, ele diz assim, boa parte dos leitores da Alemanha já tiveram chance de escrever uma carta para o rádio dizendo a sua opinião. Olha, né? E aí imagina hoje, né? Que o mundo é esse caos de opiniões toda hora nas redes sociais, né? Às vezes a pessoa nem entende o assunto, quer dar opinião, né? Então, e o Benjamin achava que já estava, tipo assim, olha só, todo mundo está tendo chance de escrever agora. Lá em 1935, né? Bom, e o real? Porque essa é a grande questão, né? Olha só. Quando o ator sobe no palco e você assiste uma peça de teatro, você sente a respiração do ator. Se você sentar perto, se o ator estiver suado, você vai sentir até os pingos do suor do ator em você, né? Se alguém simula botar fogo em outra pessoa, joga gasolina, você sente o cheiro da gasolina, né? Então, o teatro, ele é uma experiência, uma fatia do real. Até porque, existe uma possibilidade, todo mundo no teatro sabe, embora ninguém celebre isso, do ator errar, do ator esquecer a fala, de alguém tropeçar. Isso é parte da dinâmica do teatro. Isso é parte, inclusive, do realismo do teatro, né? Você já espera, né? Você espera um improviso, né? O cinema não. O cinema tudo é excessivamente organizado. Você sabe que não vai ter nenhum erro ali, porque foi, né? A não ser aqueles erros bestas, né? Bestíssimos, às vezes. O cara tá com gravata, sem gravata, na linda mulher. Daí... Enfim. Mas você sabe que é tudo excessivamente organizado ali, né? E aí, justamente, e o real? Foi para onde? Quando o político é um ator e não ele mesmo, na frente da câmera, o problema é que o real não está ali, né? E aí vem a questão, e o real fica onde? E aí vem a famosa citação que a gente explicou na aula passada, né? Na página 84, da flor azul, né? A flor azul no Jardim da Técnica, né? Essa referência é uma referência ao Novalis, né? Aos românticos alemães, e remete à ideia de que é um ideal a ser buscado, mas jamais alcançado, né? Ou seja, para o Benjamin, realmente o real estava completamente apartado da tarefa de filmar. Não importa se você vai filmar Doutor Estranho ou um documentário. Os dois são irreais, né? Justamente porque os humanos habitando o dispositivo não permitem, né, que o real continue, né? Então, para explicar isso melhor, ele vai falar do operador de câmera. E ele compara o operador de câmera, na página 85, né, com um cirurgião. Ele diz que o operador de câmera ele age como um cirurgião.
ele não vê um rosto lá na frente, né? Assim como o cirurgião não vê mais uma pessoa quando está fazendo a cirurgia. O cirurgião ele tem que tratar aquilo como coisa. Ele penetra no tecido, né? E o câmera é a mesma coisa. Ele não vê mais rostos, ele vê um objeto de encenação. Ao fazer isso, ele penetra no dispositivo, certo? Então, lembra-se, a ideia do rosto humano como uma espécie de último refúgio da aura, né? E a ideia do câmera vendo ali corpos em ação como objetos e não mais rostos humanos, né? Justamente impossibilitando totalmente a ideia da aura. É só você lembrar, gente, que existe no cinema um negócio chamado, no cinema clássico, né? Um negócio chamado foco. O foco era tão complicado no cinema que tinha um profissional só para olhar se o foco estava certo, que era o foquista. E ele fazia isso só de olho. Por quê? Porque se o ator aproximasse demais da câmera, perdia o foco. Se ele ficasse longe demais da câmera, perdia o foco. Então, o ator e a câmera tinham que estar na distância exata. E aí, veja, né? Essa ideia de mensurar a ação humana até nos centímetros, nos milímetros, senão você perde o foco, desumaniza completamente a experiência, né? Você realmente está preocupado com outra coisa, com a máquina, com a mensuração, e não exatamente com o balé de seres humanos ali, né? Por isso é que tem o diretor, né? E o diretor não é o operador de câmera em geral, né? Porque o diretor é que vai ser preocupado com essa ideia de balé, do balé humano, né? Ali. Na página 88, outro grande aforismo benjaminiano, né? A natureza que fala com a câmera é diferente da natureza que fala com o olho. E aí, veja, né? Você olha algo, né? E não consegue pensar aquilo cinematograficamente. Você olha segurando a câmera, né? E aí você consegue pensar aquilo cinematograficamente, né? Essa é até uma tarefa básica de direção de cinema, né? Tem um trecho na página 87, né? Que é outro aforismo famoso que eu queria ler para vocês. Esse trecho que começa com nossos botequins, né? Vocês já acharam? Página 87. Ó. Nossos botequins e avenidas, nossos escritórios e quartos mobiliados, nossas estações de trem e fábricas pareciam fechar-se em torno de nós de maneira desesperadora. E aí vejam, a ideia da metrópole sufocando o indivíduo, né? A aparelhagem, né, da metrópole, os dispositivos da metrópole sufocando o indivíduo. Então veio o filme e mandou esse calabouço pelos ares, com dinamite do 10º, de modo que agora nos aventuramos em viagens por entre os seus escombros amplamente espalhados. Então, olha só, ele colocava no cinema um potencial de abalo, né, dessa prisão que os dispositivos colocavam. E aí, vejam, mais uma vez, os dispositivos aprisionam, mas tem um dispositivo que liberta, né? É o cinema. Mas vejam, é uma celebração da perda da aura. Né? O que muita gente não entende no texto é isso. Porque às vezes parece ele lamentar a perda da aura e às vezes parece que ele está celebrando a perda da aura. E nesse caso ele está celebrando. Né? Por quê? Porque, gente, a aura, tudo bem, ela era uma experiência qualitativamente superior com o tempo, né? Uma experiência de fruição da obra de arte, né? Que a gente só pode imaginar, que não temos mais hoje, né? Segundo Benjamin. Mas ela também era aristocrática, ela não era nada democrática, ela era para poucos mesmo, e ela se orgulhava, e esses poucos se orgulhavam de ser assim. Né? E aí vejam, o cinema é a mais democrática das artes. Né? E aí, justamente por quê? Porque ela está disponível para todos. Né? E justamente a obra de arte pós-aurática, ela pode ser consumida por todos, não necessariamente por uma elite. E aí vejam, né? Muita gente vê nisso um libelo a favor da democratização das artes. Né? E aí vejam que esperança o Benjamin depositava no cinema. Né? Ó, nesse momento ele vai falar um pouquinho do inconsciente óptico. Esse conceito é importantíssimo. Né? Uma pesquisadora americana chamada Rosalind Krauss dedicou
boa parte dos livros dela a esse conceito, né? Que é a ideia de que na fotografia e no cinema você vê algo que a olho nu é invisível. Aí, por exemplo, quando ele dá o exemplo até do isqueiro, né? Quando você acende um isqueiro, você não presta atenção no que acontece, mas na câmera você pode botar em câmera lenta e ver exatamente como cada gesto se encadeia um no outro. Um exemplo claro disso é que, por exemplo, até o século XIX não se sabia como o cavalo corria, né? Tinha gente que defendia que o cavalo corria levantando as 4 patas do chão, né? E tinha gente que defendia que não, que ele sempre estava com a pata no chão. Só que era uma minoria. Quando finalmente nasceu o cinema, né, em 1895, um cara chamado Jules Marey, se não me engano, fez uma filmagem do cavalo trotando e depois correndo, separou tudo em pequenos quadros e provou que, na verdade, o cavalo nunca levanta as 4 patas. Para vocês terem uma ideia, tem representação pictórica, tem quadro mostrando o cavalo correndo com as 4 patas para cima, né? E aí, ou seja, revela uma parte do mundo que não está visível porque está atuando apenas de forma inconsciente, né? Então, vejam, a câmera se torna um objeto de investigação, né? Mas uma coisa que a Rosalind Krauss faz é dizer que o Benjamin faz uma aproximação equivocada entre o inconsciente óptico, que ele criou, e o inconsciente pulsional de Freud, né? Ela diz que não tem nada a ver, que não é pertinente essa comparação, porque o inconsciente do Freud é uma região além da linguagem, né? Que está na cabeça das pessoas. Então não tem nada a ver com algo externo, um objeto externo que você não vê, né? Então, só que tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, que tem disponível em PDF, vou até colocar no grupo, que é esse aqui, ó. Enfim, olha só, esse livro aqui, essa coletânea aqui, é bem legal, tem vários textos interessantes sobre o Benjamin. Eu nunca li todos, são muitos mesmo, né? São mais de 30 textos. E aí tem um aqui, ó, chamado O Analista Olho, Impertinências do Inconsciente Óptico. E esse cara, que é um autor brasileiro, Gustavo Henrique Dionísio, que é um psicanalista, ele discorda da Rosalind Krauss e ele diz que o paralelo que o Benjamin faz entre o inconsciente pulsional e o inconsciente óptico faz sentido, sim. Aí ele vai explicar por quê. É bem interessante, bem legal. Então, olha só. O Benjamin diz que como a natureza que fala com a câmera é diferente, e a câmera penetra no inconsciente óptico, a câmera de filmar é capaz de criar figuras do sonho coletivo, como, por exemplo, Mickey Mouse. E aí, essa parte deve ter causado calafrios no Adorno, né? Por quê? Porque elogiar o Mickey Mouse era como hoje elogiar, nem sei, dizem uma figura de cultura de massa absolutamente decadente de hoje em dia, vulgar, né? Não sei. A Pablo Vittar. Mas a Pablo Vittar é maravilhosa. Eu conheço demais o valor dela por conta do papel que ela tem da LGBT e tal, né? O pessoal que não gosta acha incrivelmente ruim. Não sei, talvez o Chan. Olha, por exemplo, mas vocês têm que lembrar que o Mickey Mouse não era esse personagem consolidado de hoje, né? Que tem 90 anos, né? Que é tão importante que os Estados Unidos mudaram a lei de direitos autorais deles para que o Mickey não caísse em domínio público tão cedo, né? Inclusive, a lei de direito autoral deles foi apelidada de Lei Mickey, justamente por causa disso, né? E aí, olha só, o Mickey Mouse só tinha 6 anos de criado, né? E aí, vejam, o Benjamin, né, elogia essa figura da cultura de massa, não só como algo positivo, mas como uma possível vacina psíquica contra as psicoses, os perigos e as repreensões do mundo moderno. E aí, eu vou até compartilhar a tela com vocês para mostrar como era o Mickey dessa época, né? Que não era o Mickey hoje. Hoje em dia o Mickey é extremamente civilizado, né? O Mickey dessa época parecia aquele pica-pau doido, né? O toureiro, vocês lembram, né? Lembra desse pica-pau doido, do toureiro? Uhum. Foi eu que lembro. E eu não gostava dele.
Aquele que tinha os dentinhos assim, eu também não gostava muito dele, não. Gostava mais do outro, o civilizado. Eu adorava ele, não vou mentir. Olha, esse é o Mickey Mouse que o Benjamin está elogiando. Esse Mickey aí, dirigindo o barquinho, é o Mickey do curta de estreia. Chama Steamboat Willie, né? Que é o navio a vapor Willie, né? E ele é um cara completamente anárquico. Completamente anárquico. Nada fica de pé perto dele, entendeu? Não é esse Mickey civilizado colorido de hoje em dia, né? Então, o Benjamin vê o potencial, né, não só de diagnóstico da sociedade nos desenhos do Mickey, mas como também uma forma terapêutica. Era como se, vejam só o raciocínio, era como se, ao ver o mundo dos objetos obedecendo leis próprias, de maneira caótica, nós tivéssemos uma espécie de pequena dose de remédio para o nosso mundo excessivamente administrado, que era o da metrópole moderna. Então, a experiência de assistir o desenho do Mickey era catártico. E isso fazia com que as pessoas se sentissem mais saudáveis. Essa era a ideia do Benjamin, psiquicamente falando, né? Então, com o Mickey era possível sentir-se em casa nos novos Spielraum, né? A mesma coisa ele diz do Chaplin, né? E aí, por exemplo, eu quero lembrar a vocês que Chaplin não é só uma figura elogiada pelo Benjamin, mas também pelo Krakauer. E o Krakauer é muito antes do Benjamin, né? E aí eu vou compartilhar a tela mais uma vez para mostrar uma cena icônica do Chaplin, né? Que foi analisada pelo Krakauer. Que é essa aqui, ó. A cena dos espelhos no O Circo, que é um dos filmes super importantes do cinema, né? Um dos mais importantes do Chaplin. Essa cena dos espelhos, não sei se alguém lembra. Alguém lembra? É bem no início do filme, o Chaplin, o Carlitos, entra num parque de diversões fugindo da polícia. E aí ele entra numa casa de espelhos. E aí, de repente, ele se perde, porque nem o espectador sabem qual Carlitos é o real. Olha só, é uma coisa que só é possível no cinema, né? Nem o próprio Carlitos sabe qual é o Carlitos real. Como é que pode, né? Mas o importante é que o espectador também não sabe. E aí a câmera fica toda hora brincando com as possibilidades, né? E aí, quando o policial finalmente chega, né, que é essa cena aqui, né, o Carlitos usa a confusão dos espelhos a seu favor para confundir o policial, né? O Krakauer usou esse exemplo para falar que o Carlitos representava o sujeito estilhaçado, a subjetividade em cacos da vida moderna. E que o Carlito multiplicado, serializado, olha só, transformado em objeto em série, né? Como um objeto de reprodução técnica, né? Espelhava a própria confusão mental e a dispersão, né? Em termos de subjetividade do indivíduo moderno. Então, veja só, para o Krakauer, o Chaplin também era paradigmático, né? E embora o Benjamin, infelizmente, não analise uma cena específica, ele fala do Chaplin justamente como esse cara que consegue ser o primeiro morador da segunda técnica. O cara que consegue se sentir em casa, onde os outros se sentem desorientados. E aí, vejam, essa ideia da sala de espelhos é fundamental nisso também, né? Ao mesmo tempo que ele se sentir desorientado, ele acaba usando a sala de espelhos para escapar do seu oponente que o perseguia, né? Então, Chaplin é o sujeito que transforma pãezinhos, lembra dessa cena? Uma das cenas mais famosas do cinema? Pãezinhos em dançarinos, né? Então, é o cara que consegue pegar o caos à sua volta e transformar em algo a seu favor. Então, para o Benjamin, isso seria justamente o sujeito que consegue se sentir o senhor onde o mundo é apenas caos. Né? E aí isso lembra outro texto do Benjamin, chamado A Imagem de Proust. Né? O Proust diz assim, o Benjamin diz assim: todo dia a camisa do novo dia nos espera, novinha em folha, sobre a cama. Mas nós não conseguimos ver, porque nós, os senhores, não estávamos em casa. Né? Olha só. E é justamente essa ideia de que
O mundo moderno é um mundo onde você não se sente em casa, um mundo que você se sente necessariamente desorientado, né? Em que é meio que ontologicamente você é um sujeito estilhaçado, né? Então, olha só. E aí, olha só, ele diz que nas comédias do Disney, né? E ele está falando não só do Mickey, mas também aqueles curtas que hoje em dia são chamados de sinfonias ingênuas, né? Silly Symphonies. Não sei se vocês assistiram, são os curtas do primeiro momento da Disney. Estão disponíveis no Disney Plus, né? São de antes do Patinho Feio, que o Patinho Feio é em 39, né? Benjamin, por exemplo, nunca tinha assistido Branca de Neve e Sete Anões. E é bem provável que tenha morrido sem ter assistido. Que é o primeiro longa, né? Então ele está falando mesmo só dos curtas, né? E aí ele diz: quando você assiste os desenhos da Disney, você aceita confortavelmente a bestialidade e a violência em aparições cotidianas. Olha só. Por quê? Porque, e aí, os Simpsons representam essa máxima de forma perfeita, né? No Comichão e Coçadinha. Por quê? Porque quando a gente assiste um desenho animado, a gente assiste um desenho animado para ver o personagem principal se dar mal. Tá? Tom. O Tom passa correndo com o rabo pegando fogo. A gente morre de rir. Mas imaginou um gato com o rabo pegando fogo? O Coiote. O Coiote tenta pegar o Papaléguas, aí a pedra cai na cabeça dele, aí tudo dá errado para ele, aí ele vive sendo esmagado, né? E a gente dá uma risada, né? Comichão e Coçadinha, dos Simpsons. Você já assistiu? É o gatinho e o ratinho. E aí o gato, o rato pega a cabeça do gato, corta a cabeça dele, bota no liquidificador, né? Faz um suco, aí depois vai tomar, parece um suco de tomate, só que tem os olhos do gato boiando. Aquele tipo de violência que parece nonsense, absurda, hiperbólica, na verdade é o que a gente vê e está acostumado a ver e naturaliza em menos grau no Coiote, no... qual foi outro exemplo que eu citei? No Tom e Jerry, né? Em todos esses desenhos, no Pica-Pau, né? Onde uma violência enorme acontece na nossa frente e a gente dá risada e naturalizou completamente, né? Só que o que o Benjamin diz? Essa violência gráfica no desenho ajuda a gente a suportar o nosso próprio cotidiano, né? É terapêutico, né? Essa é a ideia, né? Na página 91, ele volta de novo ao tema da contemplação. E aí, olha só, ele vai falar do ícone. Ele fala do ícone do Dia de Todos os Santos, né? E vejam, é só uma nota, né? Mas essa é uma nota reveladora. Por quê? Não sei se vocês lembram, né? Não sei se vocês assistiram também. Acho que os 4 aqui assistiram, né? Quando a gente falou do Didi Huberman sobre o conceito de visualidade e visibilidade, que está num dos livros mais antigos dele, Diante da Imagem. Não sei se vocês lembram que o Didi Huberman ele fala que visualidade foi criada pela igreja sem a igreja saber que estava criando, né? Por quê? Porque quando a igreja criava a imagem do santo, ela dizia que aquilo pertencia a outra ordem. Certo? Quando você vê a imagem de qualquer outra coisa, é uma imagem ordinária. Pertence à ordem do visível. Mas quando você vê a imagem do santo, você vê uma imagem que pertence a uma outra ordem, né? E aí, segundo o Didi Huberman, essa ordem remete diretamente ao inconsciente, né? E ele chama essa ordem de visualidade, né? E aí, vejam, o que o Benjamin está falando é justamente isso. Ó, eu vou compartilhar a tela mais uma vez com vocês. E vou mostrar aqui o ícone bizantino, né? Então, olha só, é disso que o Benjamin está falando, né? Todo mundo já viu isso nas casas, né? Por aí, né? Mas muita gente não atenta que isso é um ícone bizantino, né? Quem já viu isso aí por aí, né? E aí, o que o Benjamin está dizendo? Igreja São José Operário, não é, Joyce? Oi? Essa imagem é objeto de culto, né, de adoração lá na Igreja São José Operário. Isso, olha só. Esses são ícones bizantinos, eles pertencem à arte bizantina. Vocês devem lembrar que os bizantinos tinham um problema com as imagens, né? Tanto que teve lá a iconoclastia no século VIII e tudo. Eles quebraram as imagens, depois se arrependeram, né? E restabeleceram o culto das imagens. Só que eles, ao restabelecer o culto das imagens, eles tiveram o maior cuidado de criar uma teologia, uma doutrina, que ajudasse eles a explicar para as pessoas que aquelas imagens você podia adorar. Outras imagens você não podia. E aí, vejam, é uma contradição em termos, né? Todo mundo sabe, né?
Por quê? Porque, por exemplo, o Moisés, tem vários fatos na Bíblia, no Velho Testamento, né, principalmente, que condenam veementemente a adoração das imagens, né? Então, imagina o esforço dos sábios bizantinos da igreja de criar uma doutrina toda explicadinha, os bizantinos eram muito minuciosos, né, para dizer justamente o seguinte, ó, a imagem do bezerro de ouro você não pode adorar, porque é uma imagem ordinária. Mas a imagem do ícone você pode adorar, porque a imagem do ícone, primeiro ela tem um papel pedagógico, principalmente para as pessoas que não sabem ler. Ó, Pantocrator, né? O Romário está falando aí, ó. Então, principalmente para as pessoas que não sabem ler, mas também porque é uma forma de você se sentir conectado com essa outra ordem, essa ordem da visualidade. E aí vejam, né? A ideia de contemplação, ela está diretamente ligada a essa, de contemplação da arte, é claro. Contemplação, a essa ideia de que, por exemplo, quando se adorava uma imagem, quando se adorava uma obra de arte, você fazia algo parecido com um monge na sua cela, quando ele adorava um ícone. Certo? Não é como uma relação qualquer com a imagem, é uma relação da imagem com algo que remete ao desconhecido, ao mistério, ao enigma, a outro mundo. Ok? Romário e Jaislan, que são pessoas religiosas aqui, né? Eu acho que podem falar disso melhor do que eu, que não sou. Né? Então, quando você está orando diante de uma imagem, a relação que você estabelece com aquela imagem não é de um objeto qualquer. Né? É uma relação que remete a uma outra ordem. A uma ordem que é do divino, do absoluto. Eu já vi alguns padres falando assim, quando eles querem separar a ideia de adoração e devoção com relação aos santos. Eles dizem que os santos é como se fosse uma janela para o céu. Quando você está diante de uma imagem, é para lhe remeter a alguma outra coisa, que não a ordem divina. E aí, olha, é a mesma coisa da Eucaristia, da transubstanciação, na verdade, né? Sim. Por exemplo, quando o padre faz a transubstanciação, não é uma representação do divino. Por quê? Porque a igreja tinha problemas com essa ideia de representação, porque a representação remetia aos ídolos malfazejos, aos pastos do Velho Testamento que condenavam as imagens, entendeu? Então, quando a igreja, lá no século V ao VIII, foi elaborar toda a doutrina da transubstanciação, ela teve o cuidado de dizer justamente o seguinte: a transubstanciação não representa o divino, ela é uma janela aberta direto para o divino. E aí o divino, ele não é representado ali, ele está ali, ele joga a sua luz ali diretamente na transubstanciação. Certo? Falei bem, Romário? É isso mesmo? Falou, é isso mesmo. É a briga dos católicos com os protestantes, porque eles têm o que eles chamam de culto de Santa Ceia, que eles dizem que representa a ceia, mas que não é a ceia em si, o corpo de Cristo, como a Igreja Católica fala sobre a transubstanciação. É porque para os protestantes não tem problema representar. Porque contextualmente os protestantes pertenciam a outra época, século XVI já, entendeu? Então, para eles, a representação era uma coisa que... Por que não representar? Ora, mas... Por que eu tenho que dizer que é realmente o divino aqui? Né? Então, para eles, ele já estava em outro momento da representação. E é isso muito que o Benjamin, o Didi, o Agamben falam para a gente. A gente meio que reproduz determinados hábitos do passado, muitas vezes sem saber por que eles foram criados. Né? E aí, o que acontece é que a nossa sociedade moderna, ela é feita de muitos secularismos de práticas, na verdade, tanto mágicas quanto religiosas. Né? Bom, na página 92 ele vai falar do dadaísmo. Né? E aí, vejam, o que ele vai dizer? Que o dadaísmo foi a primeira arte, e lembre-se que o Benjamin é obcecado pelas vanguardas, né? Adora as vanguardas, a abolir propositalmente a aura. Por quê? Lembrando que o dadaísmo era aquele que fazia as experiências, cortando os pedaços de papel para formar poesias e tudo. E o que ele dizia? Que as reviravoltas e incongruências do dadaísmo tanto aniquilam a aura, quanto tentam provocar um efeito de choque no espectador, ou no leitor. Né? E elas trabalham com a distração e não com a concentração do espectador. Aí o que ele vai dizer? Que o filme, na verdade, faz isso muito melhor do que qualquer obra dadaísta.
o filme, na verdade, seria a obra dadaísta por excelência. E aí, por que isso? A gente olha para um filme e diz assim, mas por quê? Né? Mas, na verdade, gente, é porque a gente tem uma educação visual para assistir um filme. Né? Quer queira, quer não, a gente é exposto ao cinema, filmes de sessão da tarde, desenhos animados e tudo, desde a mais tenra idade. Né? E hoje, com esse predomínio de telas, os bebês de 10 meses de idade já estão segurando o iPad. Né? E aí, olha só, o seu olho é educado para ver o filme. Então você não percebe que as coisas que acontecem no filme são bizarras. Por exemplo, em 1915 ou 1914, os primeiros filmes mudos, né, as pessoas não entendiam quando mostrava-se uma sala de jantar e um carro. Aí mostrar a sala de jantar e um carro. Mostrar a sala de jantar e um carro. Aí você percebe que o carro está em disparada e perdeu o controle. E a sala de jantar... Hoje em dia você pensa imediatamente o quê? É uma montagem paralela. Então aquela sala de jantar vai sofrer alguma consequência desse carro desgovernado. E aí o carro entrar na sala e atropelava todo mundo, né? E destruía a mesa. E as pessoas em 1914, 1915 não entendiam que aquela cena tinha relação com a outra. Por quê? Porque elas não estavam educadas visualmente. Como nós estamos. Para nós parece uma coisa banal. Uma interpretação automática. Né? Para eles, não. Diga, Jailson, pode falar. Jailson, sobre essa questão da educação das plateias, tem um exemplo bem interessante, bem próximo aqui da gente, em Teresina, nos anos 70, né? As plateias não estavam educadas ainda para entender essa dinâmica da edição do filme. Inclusive, nos jornais que eu estudei, para o filme Guru das Sete Cidades, as primeiras cenas onde os protagonistas estavam numa danceteria em Teresina. E logo depois, a cena cortava e ia para a entrada do Parque Nacional de Sete Cidades. E aí leitor dizia, olha, esse filme é muito curioso, a gente fica perdido, porque como é que eles estão no minuto na danceteria e na cena seguinte já é dia, eles estão chegando em Sete Cidades. Não entendi, eu fiquei muito confuso. Como é que eles podem ter feito isso tão rápido? Ou seja, esse é feito lá da década de 20 e 30, aqui em Teresina, nos anos 60 e 70, né? Não, não precisa ir muito longe, não. A minha mãe até hoje se confunde com algumas coisas de novela. Penso que não. Ó, minha mãe, ela foi ver TV, ela já era casada, né? Nunca tinha assistido televisão, né? Nunca tinha assistido filme, nada. Então, por exemplo, às vezes ela está assistindo a novela bem que isso ela faz desde que eu sou criancinha e até hoje faz 40 anos lá que eu ouço ela falando isso. Aí, de repente, tem aquela transição em que a pessoa diz assim, vou fazer tal coisa amanhã de manhã. Aí, na cena seguinte, já está tomando café da manhã apressada assim para ir fazer. Aí, ela, toda vez ela diz assim, passou rápido, né? Pois é, para ela é um estranhamento, né? Como é que pode, né? Tipo assim, não teve... Passou uma noite inteira, não teve nenhuma ceninha para representar a noite. Minha mãe era a cena de gravidez. Que a personagem, em poucos meses, já estava ganhando filho. Aí ela diz assim, como é que pode, né? Se fosse assim mesmo, né? Então, há um estranhamento. Por quê? Porque nossos pais, avós e tudo, não foram educados desde cedo, como a gente, no filme. Então, a mamãe tem esse estranhamento até hoje, né? Ela responde boa noite para o Cid Moreira, quando eu era criança. Hoje em dia, nem tanto. Acho que ela já se acostumou mais. Né? E aí, olha só. Portanto, o cinema, quanto o dadaísmo, eles trabalhavam com uma arte da distração. E aí, vejam, como você criou o hábito de entender aquilo, quanto mais você se distrai, mais você entende. Porque já é parte do seu corpo. É uma espécie de memória muscular, né? Você não precisa ficar pensando, né? Isso aí é o que, tal coisa. Mesmo os filmes do Tarantino, que na década de 90 começaram a fazer isso em Hollywood e perturbaram as pessoas, hoje em dia se tornaram banais. Até novela altera cronologicamente a ordem dos fatos e as pessoas entendem. Né? Então, a distração, o cinema joga com a distração, assim como o dadaísmo jogava com a distração. Né? E aí, vejam, na arte tradicional, kantiana, estética clássica, a questão era a imersão. As pessoas não podiam se distrair, elas tinham que emergir na obra, elas tinham que se concentrar na obra e emergir nelas, desaparecer nelas, ficar isolado do mundo. E aí, vejam, a partir do final do século XIX, isso é visto como decadência burguesa, segundo Benjamin, como ele explica na página 93, e até mesmo um comportamento asocial. Imagina a pessoa ficar horas e horas na frente de um quadro,
refletindo sobre ele, o que o cidadão comum vai pensar? O que até nós mesmos vamos pensar? Essa pessoa aí, viu? É totalmente associal, não quer papo com ninguém, porque só ainda com esse negócio aí mergulhado nesse quadro aí, né? E o cinema, não, o cinema trabalha com a distração, e o cinema trabalha com o efeito de choque. E aí, vejam, esse conceito de efeito de choque é fundamental no Benjamin, e ele tira direto do Freud. Por exemplo, ele cita o Georges Duhamel, né? O Duhamel era um dos primeiros cronistas do cinema. Aquele pessoal que escrevia nos jornais e sobre as novidades de feira, né? E o cinema, no início, era uma grande novidade de feira, né? E ele detesta o cinema. Detestava. Aí o Benjamin diz, ele não entendia o cinema, mas ele entendia a estrutura do cinema. Por quê? Porque olha o que o Duhamel diz. Quando estou no cinema, já não posso pensar o que quero. Eu tenho que pensar o que a tela me obriga. E o Benjamin diz, quer queira, quer não, isso é verdade. Não há espaço para livre associação numa sala de cinema. Você não pode deixar o seu pensamento livre na sala de cinema, sob pena de você não entender o filme. Então, o filme ele não deixa espaço para reflexão. Ele já vai encadeando uma cena na outra. E a montagem, boa parte, é responsável por isso. Ou seja, uma cena está aqui, corta para outra, corta para outra, corta para outra, e simplesmente não dá espaço para você pensar. Se você piscar, né, talvez você perca uma cena importante para entender a história. Então você fica ligado o tempo todo, né? Mas veja só, é um ligado não necessariamente concentrado, é um ligado na sua própria distração. Parece um oxímoro, né? Mas é. Por quê? Porque é um misto de concentração e dispersão. Porque se você não dispersa também, você não deixa que o seu treinamento sensorial atue interpretando os cortes e a mise-en-scène de maneira intuitiva. E aí, vejam, por que a mise-en-scène guia o olhar da gente para onde ela quer? Porque ela sabe como é que a gente trabalha, como é que o nosso olho trabalha. Entendeu? Aí, por exemplo, se o cineasta quer destacar um ponto lá no fundo, né? O que ele vai fazer? Vai botar esse ponto lá no fundo, na área em que você presta mais atenção. Existe uma área lá nos quadrados que você presta mais atenção, né? E, de preferência, vai fazer alguma coisa passar na frente dele. Porque quando passar, aí você... Olha, não tinha notado aquilo. Vai notar. A coisa passa rapidamente e você percebe, né? É como um gato numa sala, de longe. Você olha assim, parece não perceber nada. De repente, eu vi o gato. E quando você vê, você não consegue mais desver. Exatamente. Então, o cinema faz isso o tempo todo, gente. Só que a gente vai compreendendo intuitivamente com base nessa nosso treinamento sensorial. E não percebemos o jogo de cena muito complicado que o cinema faz para prender nossa atenção de forma dispersa. Olha só o oxímoro, né? Olha só o paradoxo. É uma atenção dispersão. É uma concentração distraída, né? Então, vejam, o Benjamin conseguiu diagnosticar o filme nesses aspectos de uma maneira que nem os teóricos do cinema da época conseguiam. Por exemplo, Bela Balas, Hugo Mustenberg, todos os grandes teóricos do cinema da primeira fase, nenhum deles falava isso que o Benjamin fala, né? O que mais chegou próximo foi o Eisenstein, porque o Eisenstein tinha uma teoria da montagem, né? A ideia de que os cortes eles formam significados outros, né? Por exemplo, você junta uma imagem aqui, outra imagem aqui, a primeira e a segunda, mas na verdade o cara vê uma terceira imagem. Tanto que muitas vezes quando você lembra do filme, você lembra de cenas que não estão no filme. Por que será, né? É porque na verdade você está lembrando dessas terceiras imagens, provavelmente, né? Então, o processo associativo é interrompido o tempo todo de forma brusca pelo efeito de choque no filme, como está na página 94. Né? Então, o cinema supera completamente o dadaísmo, porque o dadaísmo ele queria fazer, através da montagem, né, mais um outro tipo de montagem, o choque. Só que o dadaísmo ele ainda tinha uma espécie de choque como efeito moral. Certo? Era como assim, vou mostrar para vocês que o que vocês admiram como poesia é só um jogo de palavras. E isso tinha um efeito moral. Né? O cinema não tem efeito moral para o Benjamin. O cinema é amoral. Né? E aí eu lembro dos novelli-vaguianos, né? Que o Godard dizia, né? O travelling é uma questão de moral, né? Ou seja, o movimento de câmera já é uma moral do cinema. Né? E aí, olha só, meio que o cinema filma as coisas, principalmente o cinema
né, da década de 60, 70, como se a câmera fosse a ética. Né? Passeia sobre as coisas, às vezes as coisas mais horripilantes, né? Mais terríveis, sem fazer julgamento moral. Benjamin concordaria com essa ideia de que o cinema é amoral, né? Embora ele não diga isso diretamente. Né? Mas ele diz que o cinema não propõe choque moral nenhum. É só o choque. É só o efeito de choque. Né? Então, para o Benjamin, a montagem cinematográfica é um sintoma do modo de vida contemporâneo. Tudo o tempo todo muda e a gente tem que estar preparado para a próxima mudança, mesmo sem saber qual vai ser. Né? As modificações vividas no aparato como um todo, no dispositivo que nos cerca, numa metrópole moderna, né, é semelhante ao desafio que o cinema propõe. Né? E aí, olha só, ele diz que a massa é totalmente diferente do indivíduo que procura a contemplação. Enquanto o indivíduo que procura a contemplação imerge na imagem, a massa faz com que a imagem imerja nela e se dissipe. Né? E aí, você compreende isso melhor quando você pensa, por exemplo, nas estreias dos grandes filmes. Né? Senhor dos Anéis, que o povo bate palma o tempo todo, né? E aí fica aquela histeria coletiva, né? E aí você percebe o quanto a massa, a multidão, meio que dilui o filme nela mesma, né? É como se o filme não fosse tão importante quanto a própria multidão, né? O mesmo efeito ocorre, só que com menos alarde, quando está todo mundo extremamente concentrado num filme de arte ou num filme de suspense. Né? O filme cativou as pessoas, mas é como se aquele olhar vidrado de todo mundo é que cativasse o filme. Né? É que fizesse o filme misturar-se à massa. Né? E aí, olha só, o Benjamin vai dizer que a única arte que se assemelha ao cinema é a arquitetura. E por que isso? Porque o Benjamin estudava arquitetura, né? Lembra do processo das passagens. Né? Então ele vai dizer que a experiência cinematográfica ela começa com vários daqueles dispositivos, né? Panoramas, né? Dioramas, Kaiser panoramas, né? No século XIX, mas também com as passagens. As passagens é o que mais se assemelha à experiência cinematográfica. Né? E o que ele vai dizer? Na página 95. Que a arquitetura ela se parece com o cinema por quê? Porque ela volta-se à dispersão. Né? Quando você está num prédio, você não tem ideia do prédio. Né? Como um todo. Meio que você vivencia o prédio no seu próprio corpo. Né? A arquitetura ela é usufruída coletivamente. Usar a arquitetura já é perceber. Ou seja, você sobe uma escada dentro de um prédio, você bota a mão no corrimão, você já vai percebendo o corrimão enquanto vai usando. Né? A mesma coisa do cinema, sempre. Né? E a arquitetura, assim como o cinema, é tátil e óptico ao mesmo tempo. Né? E aí, vejam, por que tátil? Né? Deixa eu ver se eu pulei a explicação do ponto tátil. Eu acho que eu não pulei, não. Acho que é aqui mesmo. Né? Então, tátil porque, primeiro, é uma percepção incidental. É como se fosse algo que você segura cotidianamente sem perceber. Como a gente, quando está procurando o celular e o celular está na mão da gente. Quem nunca fez isso, né? Está procurando aqui e aí alguém diz, está na tua mão. Pois é. Então, você está sentindo aquilo, né? Mas não está necessariamente percebendo. Ou melhor dizendo, o toque é uma percepção. Né? Então, é a mesma coisa do cinema. Nem tudo você entende no cinema. Né? A percepção é incidental. Você vai, na verdade, vivenciando aquilo e é meio que como se o seu corpo estivesse respondendo aquilo de uma maneira que a sua mente não alcança. Né? E, mais ainda, a arquitetura transforma a percepção num hábito. E aí vejo, mais uma semelhança com o cinema, né? Já que as nossas percepções foram educadas até se tornarem hábitos, né? Parte do nosso próprio corpo, que a gente não percebe acontecendo. Né? Então, olha só, na página 96 ele vai dizer, é uma recepção na dispersão, né? Que é típica do cinema e dos movimentos de massa. Isso foi possível por causa de uma modificação na percepção causada pelas transformações históricas do século XIX. E mais, o cinema é o objeto contemporâneo mais importante de um novo tipo de estética. Aí ele vai dizer,
né? Na mesma página, 96. E aí lembre-se da Susan Bookmore, no texto dela, né? Uma estética que, na verdade, remete aos gregos. A uma palavra grega chamada aesthesis. E aí, vejam, Benjamin não está falando da estética clássica do Kant. Ele está falando da estética, mas na estética no sentido dos gregos. Porque os gregos, ele não viu a estética como uma espécie de conjunto de normas de como apreciar o mundo, certo? Como o Kant vê. Para os gregos, a estética ela é, em realidade, um estudo de como percebemos o mundo, de como estamos sensorialmente no mundo. E, para o Benjamin, é muito essa ideia de aesthesis, que no Brasil não, perdão, que nos Estados Unidos tem a Susan Bookmore como continuadora, né? E na França tem o Jacques Rancière. Jacques Rancière fala muito dessa ideia de aesthesis. Ele tem até um livro chamado Aesthesis, né? Em que ele estuda como é que essa palavra aparece em diversos tempos. É um trabalho de historiador mesmo, né? E aí, vejam, por que para o Benjamin a aesthesis é mais importante do que a estética? Porque, vejam, a estética é um conjunto ideal de valores. A aesthesis, ela é o estudo da própria percepção enquanto aparelho corporal, né? E aí, o que o Benjamin diz? Para você entender como os seres humanos se comportam diante dos dispositivos, você tem que entender como é que o corpo reage diante dos dispositivos. Como é que sensorialmente o seu corpo reage. Aí a Susan Bookmore até fala, né, que a gente precisa lembrar que estética está na mesma raiz da palavra anestesia, né? E que, portanto, a estética, como o radical grego, ela remete ao corpo no sentido básico de corpo mesmo. Um corpo que vomita, um corpo que dejeta, um corpo que, né, mija, que caga, certo? Um corpo que tem excrementos, certo? E aí, veja só, né, nesse caso, o corpo se torna um laboratório para você pensar o próprio mundo. E aí vejam a radical diferença de uma filosofia mais tradicional. Por quê? Descartes, mais uma vez, lembrando, né, mandava desconfiar do corpo, desconfiar dos sentidos, né? Platão também mandava desconfiar dos sentidos. E, em realidade, gente, até o século XIX, até Nietzsche, um pouco Schopenhauer, mas Nietzsche e Bergson, o corpo era visto como um empecilho para a mente crescer. E não como uma base na qual nós, na verdade, construímos nosso próprio conhecimento, né? Então, veja, Benjamin, como herdeiro direto de Nietzsche, bastante influenciado por Bergson, vai pegar justamente essa ideia de que é preciso estudar o corpo mesmo, como o corpo reage ao mundo, para entender nosso papel no mundo, né? Essa questão da recepção da dispersão, para o Benjamin, tem uma importância política fundamental. Por quê? Porque ele vai dizer que os movimentos de massa percebem o mundo dessa maneira. Entender isso é que fez o fascismo ser tão bem sucedido. E aí, olha só, o que ele diz? Ele fala assim, as imagens do fascismo, né, são imagens aéreas, imagens de multidão, mas de multidão que você não consegue identificar os rostos das pessoas, né? E aí, a gente lembra daqueles filmes da Leni Riefenstahl, né, com O Triunfo da Vontade, em que tem aquele monte de soldados todos com a mesma roupa, né, fazendo o gesto sincronizado, né, o gesto horroroso do Hitler, né? E aí todos marchando no mesmo passo, o indivíduo diluído na multidão. E essa é uma característica do fascismo, né, premente, né? A ideia de que os valores individuais devem ser diluídos numa multidão, né, guiada por um líder. Então, o Benjamin criou bem aqui o que depois se chamaria, e ele criou junto com Krakauer, porque o Krakauer também analisa isso em outros textos, né, a chamada estética do fascismo. Né? Porque existia, mas ninguém tinha nome para isso, né? E nem nomeava essas características e tudo, né? A estética do fascismo, gente, era tão comum, e as pessoas não percebiam, que até em muitos filmes hollywoodianos da época ela aparece. E aí, vejam, o sujeito fazer uma estética fascista não quer dizer exatamente que ele seja fascista, né? Mas que havia uma celebração coletiva
do apagamento do indivíduo frente à massa. Um exemplo claro, eu vou compartilhar a tela de novo com vocês pela última vez, né? Tá nesse filme aqui. Não sei se vocês vão ouvir o som, mas acho que a imagem dá para ver, né? Acho que dá para ouvir o som, sim. Bom, então, vejam, em 1934, o cinema hollywoodiano vivia um grande boom de musicais, né? Tanto que dos 5 primeiros premiados do Oscar, pelo menos uns 3 eram musicais, né? E aí, em 1934, sem relação nenhuma direta com Hitler, vários musicais, não só esse, né, usavam desse artifício de mostrar as pessoas em movimentos sincronizados, com a câmera aérea, né? E aí, naquele momento, não tem mais rosto, não são bonecos, né, se movendo, e até fazendo passo de ganso, né? Você viu ali o passo de ganso? Igual do Hitler, né? Então, estética fascista, né? Você quer falar, Jesus? Não, eu estava lembrando essa cena que você mostrou por último, esses flash movies que a gente vê dos bolsonaristas, né, em muitos momentos, aqueles movimentos sincronizados, né? De alguma forma tem uma reminiscência disso, né? A dança deles em Fortaleza. Exatamente. É desse que ele está falando mesmo, Romário. Então, olha só. Percebam, né? Se a gente não soubesse, como historiadores, que os movimentos coletivos influenciam os individuais, né? E que os movimentos coletivos, de acordo com determinados fenômenos históricos, se assemelham, a gente teria uma prova agora, né? Não só nos musicais de Hollywood, um país capitalista liberal, né? Não fascista, supostamente, do Roosevelt, né? Os caras dos musicais todos usando a estética fascista sem o saber, né? E detalhe, o Benjamin diagnosticando isso sem nunca ter visto um musical desse, né? Porque, lembre-se, ele praticamente viu apenas cinema mudo, né? E o Krakauer também, né? O Krakauer falando na mesma época, né? Sendo que o Krakauer não tinha acesso a todos esses filmes, nem nada, né? E aí depois a gente vai ver a estética fascista, né? Tanto até no filme da Disney, por exemplo, Fantasia. Você lembra daquela cena das vassouras? Levando a aguinha? Pois é, estética fascista. Cenas aéreas, né? Multidão transformada em pontos, sincronizados, né? Da década de 60 para frente, o cinema hollywoodiano se tornou muito mais autoconsciente de si mesmo. E aí, quando aparece a estética fascista, num filme, é para criticar ou para ironizar, né? Um grande exemplo é Roma. Apesar de Roma não ser exatamente um filme hollywoodiano, né? É um filme supostamente mexicano, mas o Cuarón tem formação nos Estados Unidos, né? E aí Roma, não sei se você lembra, tem uma parte em que ela vai procurar o pai do filho dela e ele está lutando Kung Fu com um monte de gente. Ali é estética fascista pura, né? Todos eles no mesmo movimento, né? E aí perceba, é uma crítica, né? Até porque o cara é um personagem negativo, né? Ele não vai assumir o filho, depois vai cometer até um crime, né? Lembra? Um assassinato e tal. É interessante a cena, até uma ideia de idiotização, porque eles tentam fazer uma coisa que não consegue e a moça, na sua inocência, vai lá e consegue, né? Não sei se você recorda. Eu lembro, é mesmo, eu não tinha lembrado mais, agora tu me lembrou, né? Aí, por exemplo, os irmãos Coen fazem muito estética fascista para criticar, naquele Ave César, né? Que eles até recriam esses musicais, né? Sincronizados, né? E tudo, vistos do alto e tudo. Então, vejam, a Miriam Hansen, que é uma alemã radicada nos Estados Unidos,
que é a autora daquele outro texto lá da Flor Azul, ela fala muito de estética fascista, né? E de como, vejam, as formas, elas migram. E elas não necessariamente têm dono. E aí vejam como isso é radicalmente contra a proposta kantiana, né? Em que as formas elas tinham cara, tinham nome, tinham um gênio capaz de fazer o juízo crítico delas. Né? E aí não, ó. Warburg, Didi Huberman, Benjamin, as formas elas estão aí e elas migram sem dono. Né? E aí vejam, os movimentos coletivos, eles realmente têm um impacto que é muitas vezes inconsciente na vida das pessoas. A gente podia até dizer que o inconsciente do Freud também acaba sendo provado dia a dia. Porque, por exemplo, os bolsonaristas vivem fazendo movimentos de estética fascista, né? E não se dizem fascistas, né? E aí a gente que conhece a história vê lá, mas isso aí é fascista, isso aquilo ali é fascista. Como é que eles estão repetindo os atos sem saber nomeá-los, né? Se não pelo inconsciente. As motociatas do Bozo, né? Que são iguais às motociatas do Mussolini, né? E assim vai. Né? Então, nós poderíamos dar muitos outros exemplos de estética fascista no cinema, né? Por exemplo, tem um filme muito interessante, mudo, de 1928. Benjamin talvez tenha assistido, The Crowd, A Multidão, né? Em português ficou A Turba. Naquela época, turba não era uma palavra tão incomum, né? Guarda-chuvas do Amor, aquele que ganhou a Palma de Ouro em Cannes do Vidas Secas e do Deus do Diabo na Terra do Sol. A cena inicial com aqueles guarda-chuvinhos. É a estética fascista. Provavelmente na inocência, mas é. Né? E aí, finalmente, o Benjamin termina dizendo, acusando o fascismo de ter feito uma estetização da política, né? Coisa que os futuristas já faziam, né? Lembra do Manifesto Futurista? Que o cara disse que a guerra é linda, a morte é maravilhosa, o sangue jorrando que é maravilhoso, lembra disso? Né? É horrível, né? É um choque o texto, né? E o Benjamin disse que ali já era a estetização da política, né? Porque o que ele diz? Ele diz que as massas elas têm várias características que ele nomeia, né? Elas querem as coisas próximas de si, elas querem coisas de imediato, elas não querem as mediações, os rituais dos objetos, né? E mais, elas querem a guerra, né? E o fascismo viu em satisfazer todas essas exigências da massa, né, uma maneira rápida de chegar ao poder. Pelo menos esse é o diagnóstico do Benjamin, né? Tentando diagnosticar algo que estava em curso e atropelando a vida dele, né? E aí, isso o Benjamin chamaria de estetização da política. E aí ele conclama, né, lembrando que o texto é uma espécie de manifesto, né? Benjamin sonhava em o texto sendo lido por todos os esquerdistas do mundo e ele se organizando contra o fascismo, né? E aí ele diz, a resposta do comunismo, a resposta dos socialistas deve ser a politização da estética. Por incrível que pareça, esse trecho gera muita polêmica. Porque muita gente diz que o Benjamin está propondo uma intervenção política na estética. Como aquele zdanovismo, né? Que o Stalin propunha, que o CPC propunha, né? Que é a ideia das formas estéticas serem guiadas pela vontade política, né? Mas não é isso que o Benjamin está propondo, né, minha gente? Dá para perceber, né? Por todo o contexto, né? Primeiro porque o que é estética para ele não é a estética clássica, né? Na verdade, a gente poderia substituir a politização da estética por politização do corpo. Isso funcionaria. E aí, vejam, o que a década de 70 e 60 fez se não politizar o corpo? Né? O que os acadêmicos da década de 80 para cá têm feito se não politizar o corpo? Ao fazer uma história do corpo, uma história do gosto, uma história do silêncio, né? Uma história do riso. Então, e tudo isso está politizando o corpo. Né? Então, de certa forma, né, o chamado do Benjamin foi respondido, só que muito a longo prazo. Né? Lembrando que o texto passou em brancas nuvens, né? Não teve recepção nenhuma quando foi publicado. Bom, gente, eu falei pra caramba, né? Mas é um desafio que eu sempre quis, tentar ler página por página, né? O texto. É um texto extremamente complexo, né?
por causa das diversas viradas, reviravoltas, mudanças de assunto, né? E até mesmo dos conceitos, né? E se vocês ainda tiverem algum fôlego, desculpa se eu cansei vocês, e quiserem falar algo, eu estou todo ouvido. E aí, alguém? Acabou o fôlego do Jarlan. Tá cansado, cara tá cansado. Não, é que eu tive aula do doutorado hoje pela manhã, né? Foi a manhã inteira. Aí à tarde eu fui revisitar o texto. Mas é sempre um prazer, Jason, te escutar, sempre muito esclarecedoras as tuas colocações. Algumas coisas não, muitas coisas no texto eram e permanecem ainda um pouco nebulosas pela pouca familiaridade que eu tenho com a obra do Benjamin, mas assim, gostei muito de algumas elucidações que você trouxe, né, para algumas passagens que eram bastante difíceis, né, de fazer o mapeamento, né, ter um entendimento mais claro, né, daquilo que era a proposta do Benjamin, e também as referências de leitura, né. Depois daquela nossa primeira aula, já fiz o pedido de 2 textos na Amazon, né, aquele lá do Michel Lovy também, né, Aviso de Incêndio também já pedi, né. Pois é. Inclusive, eu li a versão gratuita na Amazon, né, quando ele fala da possibilidade do Benjamin vir para o Brasil, né? Talvez ele não tenha vindo por conta de um burocrata incompetente que não atentou para aquele pedido e tal. As elucubrações, né? Mas, enfim. Eu acho que o Willy Bolle disse que ele não queria vir porque ele achava que a América Latina era barbárie. E isso você até falou, né, que, tipo assim, talvez ele preferisse morrer onde ele estava, né, naquela época, do que se salvar. Ele amava a Europa, né? Amava a Europa, né? Ele teve chance de ir para a Palestina também, não foi? Sim. Ele podia ter escapado também, né? E assim, Raíssa, além da parte de interpretação do texto, eu acho que o que enriquece muito o encontro são essas notas de rodapé que você puxa, né, com algumas curiosidades, algumas informações que seriam acessíveis em textos, até mesmo como esse, né, que tem notas de rodapé bastante extensas, que são bastante informativas, né, tem nota de rodapé aqui que pega 2 páginas por completo, né, mas ainda assim você consegue ir além do texto e trazer sempre informações muito, muito importantes para a compreensão. Então, é só te agradecer, viu, pela generosidade da tua aula. Eu que agradeço, cara. Muito boa a tua presença. Obrigadão, viu? Alguém mais, gente? Acho que a Kézia ligou o microfone e se arrependeu. Não, eu tava esperando ele terminar. Eu, na verdade, eu tenho uma pergunta para ti, porque eu tava lendo um artigo falando sobre esse texto, né? E aí me surgiu essa pergunta. Tu acredita que o Benjamin ter sido lido como meio que um best-seller, ele atrapalhou de alguma forma a compreensão dele? Ou ajudou? Ou... não sei. É a crítica da Dina Marie Ganneban, né? Ela fala, quando saiu aquelas 4 edições quase ao mesmo tempo desse texto, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, ela disse que o Benjamin estava se tornando um fenômeno midiático, né? Porque como o texto caiu em domínio público, várias editoras queriam publicar justamente para chamar um público, uma demanda, né, que existia sobre novos textos do Benjamin, né? E aí acabou que 4 editoras publicaram o mesmo texto, né? O que demonstra o sucesso editorial dele, né? Mas assim, eu acho que as pessoas devem ser lidas, né? Quanto mais gente lê, melhor, né? Não? Eu não sei, eu acho que existe um ranço elitista e anti-benjaminiano em muitos estudiosos, sabe? Sim. Pra dizer assim, o cara é best-seller, então não presta. Pois é, foi o que o cara do artigo que eu tava lendo tava falando, que ele achava que tinha ficado meio que pior a escrita dele, porque as pessoas estavam lendo e eu ficava, cara, mas a galera tá lendo, não faz sentido, eu também não entendi. Não, mas ele não foi um sucesso em vida, não. Ele foi depois de morto, esse cara tá enganado. Mas eu achei isso muito estranho, tanto que eu parei de ler o artigo, porque eu fiquei, não, esse cara... Porque, por exemplo, ele lançou só 3 livros em vida, né? Que foi justamente A Origem do Barroco Alemão, A Rua de Mão Única, isso da década de 20 ainda, e um terceiro, já no exílio, que chama Os Nomes Alemães, né? Que é aquele de cartas, que ele, na verdade, ele só organiza, né? Que ele publicou sob pseudônimo. Aí, esses 3 livros não foram best-sellers.
Então, não sei o que ele está falando, não. Ele não foi um sucesso editorial em vida, ele é um sucesso editorial agora, depois de morto, né? Mas, assim, existe esse ranço aristocrático mesmo, sabe? Sim. O próprio Didi Huberman, o Didi Huberman, e eu tenho uma ideia de artigo, né? Que eu espero que saia, né? Ele é muito preconceituoso sobre cultura de massa, absolutamente anti-benjaminiano, né? Tanto que os filmes que ele analisa são sempre filmes ou raros, ou perdidos, ou muito cults, tá? Que é tipo assim, uma maneira até de manter a aura. Tá vendo? Ele não admite que o cinema é pós-aurático. Ele não admite Como que aquelas fotografias, né, Jai? Como aquelas fotografias do campo de concentração que ele faz a leitura. Que são fotografias que ninguém se... Isso, coisas raras, entendeu? Coisas que Isso. são perdidas, né? Mas eu digo mesmo para o cinema, por exemplo, os cineastas que ele analisa. O Eisenstein, né, que é um medalhão, mas pouca gente vê, porque é mudo e tal, né? O Godard é um cara dificílimo, né? Um dos filmes que ele mais gosta de analisar é um filme do Godard chamado História do Cinema, que tem 3 horas de duração. E que é praticamente todo cenas estáticas, narradas. É muito, muito tedioso. Um filme bonito, mas muito tedioso que quase ninguém assiste, né? E o Farouk, quem conhece o Farouk, gente? O Harun Farouk, ele faz espécie de vídeo arte. Por exemplo, ele mandou um cara dar um tiro no braço dele e filmou. Pá! Aí é o tipo de filme dele, entendeu? Jair, você acha que esse movimento que ele faz de escolher obras e autores pouco conhecidos tem uma influência benjaminiana, tal como o texto que o Benjamin fala lá, o narrador, ele pega o Leskov, né, que tipo assim, é praticamente desconhecido para abordar, ou é por uma, tipo assim, é mais pelo desconhecimento da obra ou pelo valor intrínseco daquilo que ninguém percebeu ainda? Eu acho que existe de fato uma inspiração benjaminiana, você está certo, né? A ideia do estilhaço, do não valorizado e tudo. Mas assim, o Benjamin aplicava isso em outras artes, mas no cinema não. O cinema que o Benjamin celebra não é nem do Eisenstein. Não, quando eu falo em influência benjaminiana, não é nem tanto relacionado ao cinema, porque o exemplo que eu dei do narrador tá voltado mais para a literatura, né? Isso, exato. No cinema, o Benjamin que celebrava era o mais recente, o mais atual, o que fazia mais sucesso. Eram as comédias do Chaplin, era o Mickey Mouse, né? Por exemplo, o Benjamin tem um texto sobre Eisenstein, que é de 28, se eu não me engano, mas é tipo uma resenha só. E não é nenhum ensaio, assim, filosófico, como ele fez em relação a outros. E ele comentava, assim, alguns cineastas mais cultos, mas ele gostava mesmo era dos filmes de povão. Eu gostaria de ver o Didi Huberman, sendo benjaminiano, era analisando o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Aí ele seria benjaminiano de fato. Agora, falando do povo que ninguém conhece, ele tá... E detalhe, a gente percebe em vários trechos, por exemplo, daquele Imagens Apesar de Tudo, que ele fala assim, algumas imagens merecem uma atenção, outras não. Aí, em determinado momento, ele fala assim, algumas imagens excessivamente planas, como as da mídia, não merecem uma atenção analítica. Oxi. Isso é anti-benjaminiano total. Entendeu? Porque o Benjamin era justamente esse cara que conseguia ver a face de Janus, né? O Janus bifronte, na cultura de massa, né? O positivo e o negativo, né? O dialético, né? Túlio, você não vai falar nada? Você estava querendo falar tanto naquela hora e não interrompeu mais nenhuma vez? Não. Eita, cansei. Eu vou só pegar o gancho da fala do Jairlan, agradecendo muito, eu acho que foi uma das aulas, né, desse tempo todo que eu consegui assim, acompanhar melhor o raciocínio, porque eu tenho muita dificuldade assim, com teoria. Nunca foi minha praia desde da graduação. Não sei porquê, acho que eu tenho algum bloqueio. Mas, enfim. Desfaça esse bloqueio. Mas tu não precisa da teoria, não. O que tu precisa assim, é o que tu vai usar só. Só que, assim, o que eu mais gostei foi justamente para quebrar uma confusão que eu fazia na hora de ler esse texto, que é aquela que você falou de perceber só a crítica, a técnica, por exemplo, e não ver que ele elogiava. Eu lia como se ele estivesse criticando o tempo todo,
Aí nessa última leitura, eu fui percebendo justamente no final, quando ele está mais detido sobre o filme, foi que eu fui perceber que havia esse lado positivo que ele fala. Eu acho que na sua fala contemplou muito bem isso. E, mas é claro, porque ele fica dançando, né? Isso. Entre o positivo e o negativo, né? Isso. E olha só a confusão que eu fazia. Quando eu lia a questão da aura, parecia que ele estava falando de algo essencial. Aí, não, mas eu acho que ele não está falando de essência. Não sei por que vinha essa ideia na minha mente. Principalmente por causa do aqui e agora. Né? Parece assim aquela coisa. Aí depois eu. Aí eu consegui latino, né? Esses errinhos. Acho que vai. Agora, próximas leituras eu vou conseguir. Quem é? Só um instante, eu já vou abrir a porta aqui. Eita, castanha, ficou aqui dentro. Meu gato entrou. Se ele vier pra cá, eu mostro ele pra vocês. Vem cá, castanha, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. A alegria de dono de gato é mostrar o gato pros outros. Já é o amor da minha vida. Parece tudo aqui. Lindo. Esse aqui é lindo demais. E é tão carinhoso o bichinho. Carente que a gente chama ele, sempre ele vem. Nunca deixa de vir. Meu Deus. Sim. Pois Romário. Assim, como eu falei naquela aula introdutória, né? O Benjamin, ele não é um pós-moderno que acredita apenas na fragmentação do sentido e tal. Ele acredita, de fato, que existe uma espécie de sentido último nas coisas, certo? Aí você diz, então ele é um essencialista. Exatamente, mas a questão é como ele revela esse sentido último é que acaba sendo a grande atração dos textos dele, né? Porque ele nesse exercício que ele faz, alegórico, aforístico, de contradição, de oxímoro, né? Os textos dele acabam gerando muitos insights para a gente pensar no nosso próprio trabalho, né? Então, relendo esse texto, eu digo para vocês, parece um clichê, mas é a pura verdade. Cada vez que eu leio esse texto, eu vejo coisas que eu nunca tinha visto. Já devo ter lido esse texto dezenas e dezenas de vezes, né? Inclusive, já ministrei ele na sala de aula, acho que uma pá de vezes. Mas era assim, eu nunca fazia essa leitura que eu fiz com vocês, né? Porque não dava tempo, né? Aí eu fazia? Eu fazia por temas, né? Cortava em eixos, né? Inclusive, eu acho que o Jailão é a segunda vez que você assiste o comentário desse texto, né? Isso. Lembrando dessa sua fala aí, Jair, que assim, você disse que sempre que lê o texto vê coisas diferentes. Aí eu lembrei daquela máxima, um aforismo do Ítalo Calvino, né? Que ele diz que um livro clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E que você nunca diz, estou lendo um clássico, estou sempre relendo, né? Isso. Porque lê os clássicos, né, do Ítalo Calvino. Eu consegui aquela edição vermelhinha, lacrada, né? Fiquei super feliz. Bom demais. Tá sem microfone, Gerla, em você. Enfim, gente, agradeço muito, né, todos vocês, né? Isso, né? Não, mas a minha não é essa, não. Eu acho que essa é a mais antiga. A minha é aquela toda vermelhinha. Só que a minha tá surradinha, ó. Eu comprei no seu, ela velhinha. Mas era que eu queria. Acho que essa foi a que eu li, né? Eu não detesto aquela nova lá da Companhia de Bolso, que é horrível. Não, eu também não gosto. Eu nem compro. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência, né? Eu sei que foi tanto quanto exaustivo, né? Essas leituras página por página, elas podem ser bem exaustivas, né? O gato tá para subir no trinco ali para querer sair. Boa noite a todos, tá? Boa noite, Túlio, boa noite, Romário, boa noite, Kézia, boa noite, Erlan. Valeu mesmo, tá? Aí na próxima semana a gente segue o cronograma. Eu não lembro mais qual é o segundo texto, mas a gente vê lá no grupo, tá? Tá ótimo, Jorge. Um abraço mais uma vez, muito obrigado. Valeu, gente. Se cuidem, tá?